Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Meu nome é Mara Remor, estou aqui representando o Rotary Clube de Palhoça, Pedra Branca. O nosso clube está organizando a Jornada de Saberes. Estamos hoje na terceira edição da Jornada de Saberes, com uma palestra muito interessante, falando sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas. Antes disso, gostaria de falar para todos vocês um pouquinho sobre o que é o Rotary. O Rotary é uma instituição internacional que trabalha em prol da comunidade. Toda semana nós nos reunimos, o nosso clube é aqui do bairro Pedra Branca, em Palhoça, Santa Catarina, e nos reunimos nas quartas à noite, às 20 horas. Se você tem interesse em participar de nossas reuniões e dos nossos projetos, pode nos seguir no Instagram, pelo @Rotary Pedra Branca, que entraremos em contato com você, informando o local das nossas reuniões. Nós temos aqui na terceira edição da Jornada de Saberes, hoje, como apoiadores do nosso clube, Estúdio Viva, Impact Hub Floripa, Viva Pedra Branca, a AMO, que é a Associação de Moradores do Pedra Branca, Urbana, a Topser, SESI, Senai e Google for Education Champions. Essa é a terceira edição, a terceira palestra, e o título é Saúde Digital, o uso da tecnologia de forma equilibrada e como proteger crianças e adolescentes. Vou começar, então, apresentando a equipe que estará conosco esta noite. Começamos pelo jovem estudante Gabriel Henrique Secom. Gabriel é um jovem ativo e comunicativo, com um senso crítico especial, que demonstra amar estar no mundo digital e também conviver com as pessoas presencialmente. Ele estuda na escola do SESI Senai de São José, Santa Catarina. Atua no grupo de robótica na sua escola e já participou da etapa estadual da maior instituição de competição de robótica do mundo, a FTC First Tech Challenge, e é filho de rotarianos. Obrigada, Gabriel. Jader Batistella. Jader é especialista em gestão ágil e de projetos, tem formação em rede de computadores, trabalha em soluções digitais no Senai de Santa Catarina, como analista de transformação digital. Tem uma longa trajetória na área de tecnologia. Há 10 anos acompanha o universo educacional como especialista em tecnologias educacionais e de nuvem, tendo diversas certificações oficiais do Google, entre elas Google Trainer e Google Champions. Palmas, então, para o Jader. Ana Paula da Costa Silva. Ana Paula está concluindo a especialização em tecnologias para educação profissional pelo IFSC, tem especialização em linguagens, suas tecnologias e o mundo do trabalho pela Universidade Federal do Piauí. É líder do grupo de educadores Google, GEG, São José, Santa Catarina. Instrutora certificada Google for Education. Integra a comunidade Google Champions. Também é graduada em Letras Espanhol, licenciatura bacharelado pela UFSC. E atua nas disciplinas de empreendedorismo e espanhol no Colégio Bom Jesus, Pedra Branca. Já exerceu a função de professora substituta de ensino básico, técnico e tecnológico também no UFSC. Obrigada, Ana. Maide Dalri. A Maide é consultora em inovação e educação, curadora de tecnologias digitais e especialista em metodologias ativas.
Já atuou em diversos projetos de transformação educacional junto às secretarias de educação municipal. É autora do Aventureiros da Programação, um livro-jogo para o desenvolvimento de competências socioemocionais e desenvolvimento de programação para crianças e adolescentes. Também desenvolveu o programa Voar, Você, Objetivos, Atitudes e Resultados, que é um programa de planejamento de vida para o Sebrae aplicar junto a adolescentes. É fundadora da Topser e da Experiências Inteligentes, já speaker do TEDx, e atuou em 2022 como consultora da ONU em um projeto de aprendizagem digital com a Unicef na África. Tem mestrado em ciência da computação e diversos cursos de especialização na área da tecnologia, da educação, liderança e comunicação. Possui diversas certificações oficiais da Google e integra o time Google Champions. Também é nossa companheira do Rotary Pedra Branca e irá participar essa noite como painelista e mediadora dos trabalhos. Passo então a palavra para a Maide prosseguir. Obrigada, Mara. Obrigada a todos os que estão presentes aqui. Então, quero dar o meu olá para todo mundo também, né? Para quem está aqui, para quem vai nos assistir agora, para quem estiver nos assistindo também num outro momento aí que possa fazer um bom uso da nossa interação que vai acontecer. Nós vamos já começar, então, trazendo algumas informações aqui para vocês. Eu vou pedir que passe aí a apresentação. E dizer que se a gente vai falar sobre saúde digital e sobre os riscos que a gente está vivendo, a gente precisa também fazer um olhar e um recorte para a diferença do que era viver no nosso mundo enquanto nós éramos crianças e adolescentes e o que é viver no mundo desses piquititos aqui, né? Vem cá, Olivia, vamos mostrar você aqui na TV. Vem cá, não quer? Desses pequenininhos aqui na TV? Pois é, isso é uma coisa que eu não poderia fazer, né? Vamos falar sobre isso, né? Sem autorização do pai e da mãe colocar ela no YouTube, né? Então, já ainda bem que o pai está aqui, né? A gente já estamos começando bem aqui falando dos processos, né? É uma coisa importante, né? Mas esses universos são diferentes. Jamais na nossa infância acontecer isso, né? De você estar num momento e você estar disponível ou sendo visto no mundo todo. Então, são visões e são momentos diferentes, tá? Eu quero passar esse videozinho aqui. Alguns de vocês já o conhecem. Para mim, ele é um vídeo que dá um embasamento legal, um pano de fundo legal para a nossa discussão. Então, vamos assisti-lo e daí a gente dá sequência aqui à nossa fala. No... Push, push. O videozinho encerra ali com a palavrinha, né? Nascido para a internet, né? Então, essa geração nova vem num contexto muito diferente do nosso contexto, né? Com recursos, com possibilidades muito diferentes. E aí eu já quero chamar a atenção, porque quando a gente enxerga uma criança pequena mexendo no celular ou no tablet, é comum a gente já ver os pais, os avós, dizendo, meu, ele é super esperto, ele já sabe fazer tudo isso, e cada vez vão estimulando mais as crianças bem pequeninas, né? E esse é um risco sobre o qual a gente vai falar daqui um pouquinho também, em relação a essas questões de idade. Por favor, pode passar para mim? A nossa proposta de trabalho hoje, ela está um pouquinho diferente, gente, para a gente ter tempo e poder falar e responder dúvidas, ter a interação de vocês que estão presencialmente conosco e também de vocês que estão nos assistindo pela internet, e mesmo as pessoas que forem assistir num outro momento, vão ter a possibilidade de deixar as perguntas, e a gente vai explicar o porquê que vocês vão conseguir participar, mesmo estando olhando esse vídeo no momento que seja posterior à apresentação dele, tá?
Eu quero dizer que aqui eu vou pedir que todos tirem foto e anotem. A gente tem um link que dá acesso a essa apresentação e todo o material que nós vamos deixar disponível. A gente preparou com muito carinho toda a noite para vocês, todo esse momento para vocês, e talvez a gente não consiga falar sobre todos os dados que são importantes, mas tem um material muito rico para famílias e para pais, inclusive com uma lista de vários links onde a gente pode buscar ajuda, denunciar fatos de crime cibernético, denunciar questões que acontecem de cyberbullying, sobre sexting, sobre várias coisas. Então, dependendo de como vai as nossas conversas e as nossas perguntas, a gente vai avançar mais ou menos. Mas esse material vai estar disponível para todos vocês. Até gostaria de pedir ao pessoal que está presente, se um ou dois depois me dão um joinha se conseguiram acessar, tá? Então, dá para acessar pelo QR Code e pelo link, tá? Pessoal que está nos assistindo via YouTube, dá um printzinho na tela também. O pessoal vai jogar o link, acho que também no YouTube, né? Mas quem talvez esteja olhando no outro momento, não está conseguindo acompanhar o link, é só dar um print na tela ou anotar. Aqui, ok, galera? Todo mundo conseguiu tirar foto, anotar? Pessoal que está aqui? Então, vamos seguir, tá? Então, esse é o nosso primeiro formato de interação. Se vocês entrarem ali, vocês já vão ter acesso. Pode passar. Um exemplo que eu vou deixar só para a gente entender como vai funcionar é esta revista aqui. Essa revista é uma revista especial da Turma da Mônica, lançada junto numa edição da Google, e ela tem toda uma linguagem para trabalhar a questão dos dados pessoais com as crianças pequenas. Então, se vocês passarem o mouse em cima e dar um cliquezinho, pode fazer para mim ali, por favor? Ó, ela vai abrir a revista na íntegra. E você, como família, pode imprimir ela e pode utilizar as atividades e os processos que ela vai ter. Ela vai colocar aqui embaixo o endereço, né? Vamos aguardar nosso sinal de internet aqui responder, ok? E aí ele vai abrir, ó, a revista inteira. Se a gente for passando aqui, tá a revista toda com as atividades, com o passatempo, com as histórias mesmo dos personagens da Mônica. Desce mais um pouquinho para mim, só para a gente ter uma ideia. Então, dessa forma, a gente tem um material preparado para vocês dentro desse link. Várias coisas para vocês poderem utilizar em recursos com família, com jovens, com crianças e com adolescentes. Tá bem? Obrigada. Pode voltar lá para a apresentação. No início da nossa apresentação, a nossa mestra de cerimônia aqui, a nossa colega Mara, ela falou sobre o Google Champions, né? Então, nós estamos aqui hoje com mais dois colegas, o Jader e a Ana, que também vão fazer a participação deles posteriormente. E nesse grupo do Google Champions, gente, nós somos um grupo aí, hoje a gente deve estar em torno de uns 200 e poucas pessoas aí em torno do Brasil. 100 pessoas dessas se reuniram num evento em São Paulo, e a gente tem como missão difundir alguns conhecimentos que a gente trabalha, e o nosso grupo optou por trabalhar com essa temática que a gente julga ser algo extremamente importante e cada vez mais. Nesse sentido, pode passar, Carlos, a gente também vai ter algumas coisas que vão somar nessa nossa fala de hoje. Então, essa entrega que está sendo feita para vocês, ela vem desse grupo e vai ter algumas ações posteriores ao evento. Posterior ao evento também, vocês podem gerar o certificado de vocês, gente. Então, da mesma forma, eu peço que todo mundo tire uma fotinho desta tela. Lógico que se tiver o link da primeira, já vai estar nela, né? Mas aqui vocês podem acessar ou por aquele link o certificado -SD de saúde digital ou pelo QR Code. Aí vocês vão cair num formulário. Esse formulário é o formulário de avaliação do nosso evento e aonde automaticamente vocês vão ter gerado também o certificado de vocês. Nós estamos começando por divulgar isso antes, porque sempre é muito rápido e acaba não dando tempo do processo, tá? Ok aqui também, o pessoal que está conosco? Tá, beleza. Na sequência, gente, então, vem o que eu estava comentando com vocês. Esse nosso grupo dos Google Champions está preparando algo bem legal, que vai ser uma continuidade do nosso trabalho de hoje, que é um e-book sobre a temática de saúde digital. Hoje nós vamos estar apresentando para vocês só a prévia desse e-book, que eu vou pedir também que seja aberto aí, que tem como temática principal o cyberbullying, que a nossa colega Ana depois vai trabalhar especificamente sobre essa temática, tá? Então, vamos só entrar nele aqui. Nesse material, a gente vai deixar depois diversas outras informações sobre a questão do crime cibernético, de todo o processo que está acontecendo no universo digital. Não está abrindo aí? Então, depois eu dou uma olhadinha ali só para...
acho que só volta ali para mim, por favor. Daí só tenta abrir de novo e vamos só ver ali se não vai. Tá. Acho que tem que talvez desativar o... Tá, depois eu passo o link, então, antes da Ana fazer a fala dela, porque nesse link ali, gente, nós temos também, além de todo esse material, os links de denúncia do cyberbullying. Mas a Ana vai trazer, vamos voltar aí na sequência, então, Carlos, por favor. A Ana vai trazer depois para nós, e daí qualquer coisa a gente abre e deixa pronto ele para mostrar na sequência. Pode passar? Bom, gente, nesse book, uma coisa que vai ser muito importante é que nós queremos trazer as dúvidas de vocês que estão conosco aqui hoje e também de quem está nos acompanhando pela internet. Então, nós vamos começar o nosso trabalho falando sobre as nossas dúvidas sobre esse universo. E eu quero pedir agora que, num tempinho aí de 2 ou 3 minutos, cada um de vocês pode pegar, o pessoal que está conosco pelo YouTube, acessa direto esse link que tem aí, Saúde Digital menos o quê. O pessoal que está conosco aqui presencialmente tem 2 possibilidades. Ou podem utilizar uma folhinha que foi entregue para vocês no início, ou podem também usar o digital. O que nós queremos perguntar para vocês agora é: o que levou vocês a estar aqui hoje? O que levou vocês a estar nos assistindo? Qual é a dúvida que vocês têm sobre esse universo digital, sobre vícios, sobre risco, sobre saúde, sobre segurança, sobre a questão do sexting, se vocês sabem o que é isso, né? Tem uma terminologia que a gente fala nesse universo. O que levou vocês a estarem aqui? Quais são as dúvidas que vocês gostariam de esclarecer? Porque nós queremos inverter o processo e começar primeiro com algumas perguntas, ok? Então, nós vamos dar 2 minutinhos. E eu peço que, nesse tempo, todos possam escrever ou fazer a postagem nesse endereço que a gente preparou para vocês, ok? Então, 2 minutinhos para a gente fazer essa pergunta aí, ok? Bom, então agora nós vamos começar a nossa atividade efetivamente, né? Até agora a gente estava preparando o caminho aqui. E eu vou convidar para vir aqui na frente, enquanto a gente vai olhando com carinho as perguntas de vocês, o Jader e o Gabriel, tá? Para a gente começar a nossa discussão aqui. Como nós vamos trabalhar com perguntas, gente, a ideia hoje é fazer algo bem assim, orgânico e muito prático e muito sincero. Então, o Jader, não está combinado, o Jader vai fazer algumas perguntas para o nosso adolescente aqui, e a gente vai começar trabalhando com algumas perguntas e respostas aqui entre eles. Depois a Ana entra na jogada, e eu também, e na sequência a gente vai para as respostas de vocês. Sim. Não, você começa. Bom, eu não sou pai ainda, né? Não sei se um dia serei, a gente nunca sabe, né? Mas eu tenho algumas dúvidas, né? Com relação que eu gostaria de fazer para você, que é uma pessoa bem mais jovem do que eu. Na minha época de game não era do formato que é hoje.
E a minha pergunta é relacionada ao seguinte: quando você está jogando um game online, né, que hoje as pessoas utilizam muito a parte de game online, tanto no computador, não só no computador, mas você tem a parte de game online até nas consoles hoje, né? Você tem a console e você não joga mais só no teu CD que você tem na mídia, você joga na nuvem, e existe uma interação muito grande com as pessoas que estão na nuvem, né? Você conversa com as pessoas, você troca ideia com as pessoas. E como que funciona, na tua visão, assim, você acha que pode ser que exista, ou você sabe que existe, ó, essa parte de segurança, né, com relação ao que está trafegando nesses assuntos, se você está falando com alguém que tem um nick de um jogo, e aquela pessoa não é uma pessoa da tua idade, é uma pessoa muito mais velha, é uma pessoa que não tem problema, mas ela está em outro lugar do mundo, está falando contigo em inglês, está falando contigo em português, como que fica para você, assim, esse entendimento de que a gente também tem que ter cuidado na parte de games, né? Na parte do que fala e o que não fala no momento do game. Com certeza, é uma boa pergunta. Então, eu queria começar a esclarecer que sim, tem muitos perigos entrando nesse mundo e tem muitos problemas que pais e que as crianças que vão acabar encontrando participando de jogos online e interações, assim como vem com muitos benefícios. Uma das principais coisas que eu recomendaria para esse tipo de experiência é a principal confiança do filho nos pais. Então, tipo assim, você pode ser o cara que entende mais sobre tudo de internet no mundo. Se o teu filho não está disposto a abrir para ti com quem que ele conversa, com quais jogos ele joga, o que ele faz dentro desse mundo, você não tem muito como se prevenir o teu filho mais novo, até a pessoa mais velha, de entrar em coisas que não é para a idade dele, ou falar com pessoas que estão sendo esses fakes, né, esses aliciadores de menores, que podem estar por aí pela internet, que realmente é um problema sério que a gente tem que discutir. Uma coisa que eu indico é tentar não julgar, principalmente, tipo, você tentar ser muito intrusivo numa iniciação, porque você não pode chegar e pensar para todo mundo, qualquer pessoa vai ser um aliciador, qualquer pessoa vai ser tal, falar para ele parar de falar com tal pessoa, porque isso vai criar um senso de desconexão entre as duas pessoas, e esse senso de desconexão vai te deixar mais longe de resolver o problema, se realmente tiver esse problema, do que não. Então, uma das coisas é conversar como se você entendesse o lado dele e realmente entender o lado da pessoa, do teu filho, entender que provavelmente é uma pessoa normal, que geralmente esses casos são seguros, e como qualquer outro lugar pode ter problema. Conversar com ele dessa maneira, em vez de ser um negócio, tipo, sempre vai ser dessa forma, sempre vai ser uma pessoa ruim, uma pessoa que quer o seu mal. Então, esse é o primeiro ponto. Criar esse senso de confiança, onde o seu filho, filha, ou parente que você conhece mais novo, consegue pegar e te mandar as informações do que ele joga, com quem ele conversa, para que você tenha dentro disso. Então, caso aconteça alguma coisa, tipo, eu estou conversando com essa pessoa e ela é mais velha do que falou. Ela falou hoje que ela quer se encontrar comigo, por exemplo, em tal local, que ela mora aqui perto. Aí, com essa confiança, o teu filho ele vai se abrir para ti com isso, e aí, por exemplo, num desses casos, que tipo, eu quero se encontrar comigo, você pode ter, assim, um pouco mais de atenção, falar que talvez não é bom se encontrar sozinho, ou que pode ser uma pessoa que quer o seu mal, e daí junto, e ter esse controle é uma coisa muito importante. Um outro fato sim, tem isso, mas também jogos online e outras coisas são uma ótima experiência para, como você falou, pessoas que conversam com pessoas de outro lugar do mundo, pessoas que falam só inglês, pessoas que falam só português, pessoas que falam espanhol, francês, taranã. Isso é uma ótima experiência para você conseguir melhorar suas habilidades de língua, melhorar suas habilidades de comunicação, fala, interação, etc. Porque o jeito mais fácil de aprender uma língua, como falam, é falando e escutando, e o jeito mais fácil de aprender como falar é falando, né? E o jeito mais fácil de aprender apresentando é fazendo. Sempre é fazendo. Então, o jeito que a globalização é hoje, conforme a internet vai ficando maior, mais pessoas vão se conectando ao redor do mundo, sim, mais pessoas vão conseguindo acessos a maiores quantidades de informação e maiores formas de prática dos conhecimentos. Essa é a minha resposta para a sua pergunta. Tem mais alguma coisa? Tenho mais uma. Uma que eu pensei agora, na verdade, que a gente sempre fala isso, a gente vê, estuda, vai em palestras e divulgam sempre muito a questão da gestão do tempo. E existe também a gestão do tempo na parte de games, né? Você acha que você está conseguindo fazer a tua gestão do tempo
na utilização das mídias sociais, tem slides depois que a gente vai falar sobre isso, e também nos games, às vezes a pessoa diz assim, mas eu não fico muito na parte social, beleza, mas você tá no game, sei lá, 5, 6 horas por dia, ou quando você fica imerso lá, vai dormir de madrugada, porque você fica no game lá. Isso já chegou para você a causar algum transtorno, ou, por exemplo, assim, ó, o outro dia acordar cansado, já não queria nem ir para aula, alguma coisa assim, já aconteceu contigo? Também outro problema que é realmente sério, que é esse problema da saúde, de ficar muito tempo nessas coisas. Eu sempre digo que jogos digitais, a internet hoje é a rua de antigamente, né? Então, tipo, antigamente as pessoas iam sair para jogar bola, para bater uma na quadra, então basquete, alguma coisa. E isso não acontece mais, principalmente por causa disso, né? Que a internet tem outros meios, tem como falar com pessoas de outros lugares, que você não conseguiria talvez falar pessoalmente. Você precisa da internet para isso, ou talvez você ache que os jogos são mais divertidos. Tem gente que vai na rua sim, mas nem sempre esse é o caso, né? Então, o que eu digo que seria realmente problema é mais que quando você está na rua, você está exercitando seu corpo, você está pegando sol, você está tendo questões físicas que não são feitas ao sentar numa cadeira, você está na cadeira ali e ficar jogando. Então, eu acho que é importante o controle principal do estado físico da pessoa nesse tempo, mas não acho que é um tempo gasto de forma diferente se você estiver jogando uma bola em qualquer outro sentido. Isso pode. Então vamos lá, Gabriel. Aproveitando essa tua fala, como é que tu podes assim, né, resumir como é que foi a tua sensação pré-pandemia e pós-pandemia nessa questão de, por exemplo, se você tinha uma rotina, de repente foi necessário uma nova rotina pela questão, né, das aulas remotas e agora, digamos assim, podendo voltar, podendo realizar outras atividades ao ar livre, né, como você agora mencionou. Como é que você se sente agora e como é que você vê isso com os teus colegas também? Né, se já conseguiram reduzir o uso de tela ou continuam mantendo o mesmo uso de tela que antes? Como é que você pode apresentar isso para a gente? Eu acho que um dos maiores problemas que a pandemia ocasionou, principalmente em sala de aula, foi o tempo de retenção dos alunos na questão de ambientes onde tem um pouco de tédio, onde tem uma atividade que é difícil para eles ficar concentrados, e eu penso que isso vem da forma como não tem como ter muito controle do que o aluno faz durante uma aula online, né? Então, sempre todo mundo sabe, sempre vai ter o aluno que vai ficar lá jogando. Eu confesso que também fiz isso, não tenho muito para falar sobre. É um negócio que aconteceu, é um negócio que continuou acontecendo até o final da pandemia, e esse foi um dos maiores problemas pós-pandemia, que foi alunos que perderam essa habilidade de conseguir sentar a bunda e estudar por tipo, 2 horas, 3 horas, 4 horas seguidas, ou perceberam que a maior parte da aula nem precisava e acabaram tipo, descobrindo que é muito fácil burlar esse sistema, e acabaram descobrindo que eles podem colar, passar de ano, que não digo que é necessariamente um negócio bom, não digo que é bom, mas digo que é um negócio que acabou realmente acontecendo pós-pandemia, graças a essa falta de retenção, falta de controle, que vem principalmente do controle dos pais sobre a situação. A confiança do que os filhos estão fazendo pai, a confiança dos filhos falarem para os pais o que está acontecendo e como os pais falam sobre esse assunto com os filhos, né? Então, tipo, se o pai ele deixou o filho lá online e, tipo, nunca foi dar uma atenção, nunca foi ver o que ele estava fazendo, nunca foi realmente ver o que ele está fazendo, só, tipo, deu uma abrida do quarto e saiu. Eu acho que essa é uma das coisas que realmente fez esse impacto, principalmente para mim, principalmente para várias e várias pessoas de vários locais, assim. Isso responde a tua pergunta ou você quer ótimo, alguma coisa? Excelente. Vamos ver se a gente já tem perguntas ali, né? Vamos lá? Obrigada, Gabriel. Se gostaram, então, umas palmas para o trio aí. Acho que já a Adriana, vem aqui, daí vamos ficar pertinho aqui para a gente já... Agora nós vamos dar uma folga para o Gabriel, depois a gente volta com ele. Então, se tem alguém aqui dos presentes que quer fazer alguma pergunta direcionada também, por favor, gente, podem se manifestar também, não precisa ser só escrito, tá? Para a gente poder estar acompanhando vocês aqui. Ana, diante do que viu aqui, tem uma pergunta que daí... Aqui, vem mais para cá, por causa da transmissão de quem está conosco lá ao vivo, né? Eu acho que eu vou começar com essa que o Jader tem aqui, tá? Que eu acho que ela é muito interessante e tem algumas coisas que o Gabriel falou aqui que vem de encontro a isso, tá? Tu pode ler para nós, Ana, por favor?
Tenho a impressão de que os adolescentes têm preconceito para com os mais velhos, o etarismo, e não nos respeitam quando damos nossa opinião. E o pior, eles não explicam o que pensam do que falamos, não discordam nem concordam, nem explicam o que pensam. Por que isso acontece? Vamos lá, quem quer começar falando sobre isso? Tá, então beleza. Essa pergunta aqui, quando ela veio, me deu um arrepio, assim, porque ela é uma pergunta muito bem elaborada, tá? Não sei quem fez, mas muito bem elaborada. Então, assim, gente, eu acho que tudo tem a ver com a forma como a gente chega e vai abordar essa relação com as crianças, né? Eu sou uma pessoa que tem um olhar para a questão digital, embora eu trabalhe com a questão digital há 35 anos, eu diria para vocês, crianças pequenas, elas têm que ser muito cuidadas, muito acompanhadas no universo digital. Se a gente não acompanha e não cuida elas, quando elas tiverem uma idade maior, elas não vão aceitar muito essa nossa conversa, esse nosso olhar. E uma coisa que a gente tem, às vezes, é julgar antes de ouvir. Tá? Então, acho que isso vai um pouquinho na relação do que o Gabriel disse. Como que você consegue fazer com que um adolescente se abra para você para fazer isso? Mesmo conhecendo, gente, ferramentas de controle parental, aí a gente já vai falar sobre o que é esse universo. Existem ferramentas digitais que a gente pode fazer o controle parental. Foi isso que eu falei. Talvez tudo isso que eu estou falando agora vai aparecer nos slides, mas a gente optou por fazer algo mais dinâmico. Então, o material de apoio vai estar nos slides que a gente deixou, ok? Então, as ferramentas de controle parental, por exemplo, Google Family. Vou pedir que quem está presente aqui levanta a mão se alguém já usou essa ferramenta. Google Family. Já usaram? Ok. Essa é uma ferramenta para você fazer controle do que teu filho acessa ou não, tá? Existem outras, diversas ferramentas. Eu conheço as ferramentas, divulgo as ferramentas e ensino as pessoas a usar. Mas eu nunca usei essas ferramentas, tá? Por quê? Porque eu penso, no meu ponto de vista, gente, agora estou trazendo um ponto de vista, porque eu penso que você precisa mostrar que você confia e acompanhar. E existem outras formas de tu saber o que teu filho está fazendo ou não está fazendo. Então, eu já convivi também com pessoas que têm adolescentes, filhos adolescentes, e que usam essas ferramentas, e mesmo usando essas ferramentas, as crianças burlam tudo que os pais colocam nesses sistemas parentais. Vocês entendem isso? Então, a diferença é, primeiro, você ouvir sem ter preconceito. E, gente, como mãe, agora estou falando como mãe, isso é muito difícil, né? Porque quando tu está ouvindo o teu lado, acessa um sininho ali, aquilo fica tchum, 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 tchum. Então, você tem que fazer um exercício muito grande para você escutar primeiro e depois você poder entender. Porque, realmente, o mundo deles é diferente, tá? Posso complementar? Por favor. Senão eu vou ficar falando isso. Não, vai lá. Não, tranquilo. E assim, pensando como professora, né, eu atuo com alunos de 6º até o 3º ano do ensino médio, o que eu verifico, e tenho também, não sou mãe, mas tenho 2 sobrinhas, que são, uma tem 20, outra 23. Então, o que eu via na minha família era, por exemplo, as pessoas mais velhas, por que vocês estão rindo e eu não consigo achar graça do que eu estou vendo? Né? E aí eu falava, é que tem que ter um pouco de paciência, eu falava isso para as meninas mais novas, vocês precisam ter um pouco de paciência para explicar o que tem ali de informação. E para ela, né, para a pessoa mais velha, eu falava, você tem que fazer parte, está interessada de fazer parte disso também. E isso é uma construção, né? Isso não vai ser da noite para o dia, né? E até eu quero propor aqui que eu acho que a gente precisa fazer uma formação para os adultos, né? Porque conversando com os alunos, né? Por exemplo, agora a educação digital está presente no novo ensino médio, né? Como uma disciplina ali presente. Então, esse olhar a gente está tendo com os mais novos, né? Mas a gente precisa também fazer uma formação para os adultos, porque muitas vezes é uma questão de você conseguir entender o que está acontecendo. Pode ser que alguma coisa não lhe cause graça ou não lhe cause interesse, porque são faixas etárias diferentes, isso é completamente entendível. Mas é muito importante que as pessoas mais velhas, eu não digo mais velhas somente os idosos, eu digo nós mesmos, né? Os pais, os tios, os padrinhos, a gente precisa também fazer esse entendimento de alguns assuntos para a gente poder fazer parte disso. É uma troca, né? E aí, quando a gente percebe que existe essa troca, existe, por exemplo, envio de mensagem no WhatsApp com frequência,
né, troca entre as pessoas, as redes sociais. Então, é a proposta que eu trago para, de repente, uma próxima fala, a gente fazer uma próxima formação, nós fazermos também nessa perspectiva do adulto, né, mas para ele ser inserido nessa questão do que está acontecendo de informação com os mais jovens. Eu queria trazer só um ponto que às vezes pode acontecer e acontece sempre, porque aconteceu comigo, né? E vai acontecer com todo mundo, eu acho, que é essa parte, como a Ana falou, o ciclo de evolução, né? A gente está falando de tecnologia e de um tempo para cá, na nossa época, quando a gente era mais jovem e hoje nós estávamos falando sobre tecnologia, era de um jeito e ela caminhava numa velocidade. Hoje as coisas elas são muito mais rápidas e daqui 20 anos elas vão ser mais rápidas ainda. Então a evolução ela é muito grande. Então, quando eu for mais velho daqui 20 anos, eu, quem sabe, esteja falando com uma pessoa que vai estar nos meus 40, ou vai estar nos meus 30 anos hoje, e eu vou falar com ela, e ela vai estar falando de uma coisa que ela já está, safa, e eu ainda estou nesse meu pensamento de hoje, porque eu não acompanhei a evolução da tecnologia, né? Quem sabe porque agora eu estou no meu período, estou estudando, eu faço parte da tecnologia, então eu estou muito mais ativo, mas quem não faz não está sempre na vanguarda do que está acontecendo de tecnologia, né? Às vezes você deixa passar. E a criança, como está ali todo dia com aquele estímulo, ele pega as coisas mais rápido, ele vai ter esse acesso. Então, existe também a nossa paciência, tanto quanto hoje, como eu estou, quando era criança, ou quando for mais velho, de para com os mais velhos, como para com os mais novos, de ter essa paciência, de querer acompanhar e dar atenção, né? Eu falo por mim. A minha mãe, às vezes, ela me liga, Jada, eu não estou com problema aqui no WhatsApp, não deu não sei o quê, posso clicar nesse link? Ela manda uma print do link, eu digo, mãe, dá uma olhadinha aí, calma aí, que às vezes acontece. Então, tipo assim, ela não está acompanhando, eu recebo notícias dos fóruns que eu estou inscrito, então eu sei o que está rolando, mas ela não sabe. Então, como que vai chegar essa informação para ela, né? Menos notícia fake na internet, mais notícia de conhecimento. Então, a gente vai falar sobre esses slides também aí. E nesse sentido de falar sobre as notícias fakes, né, gente? Vocês sabiam que hoje existem agências que validam ou não uma notícia, né? São as agências que fazem isso. Então, existe uma agência que eu sugiro que todo mundo pesquise na internet que se chama Lupa. Então, quando você recebe alguma coisa que tu não quer saber se isso é fake ou fato, né? Fato ou fake, essa lupa, a gente tem um link dela num dos slides ali, é um local que a gente pode pesquisar e eles dão a validação. Se tem algo que ninguém pesquisou ainda, tu larga lá, eles vão fazer pesquisa e vão validar no site deles aquilo se é fato ou é fake. Então tem muita coisa hoje nesse universo. E nesse sentido, Jader, eu te devolvo a pergunta aqui, então. Como me proteger ao utilizar a internet? Daí, acho que essa pergunta aqui não é só para criança, é no todo, tá? Então, tu que é o especialista aí, vamos lá. Como me proteger ao usar a internet? Tá. Vamos ter slides falando sobre isso, né? Mas existe uma série de ferramentas. Eu acho que a gente não deve ficar em ferramentas. Ferramentas você instala se você não mantém atualizado antivírus, enfim, né? Você tem lá o teu antivírus, você instala, às vezes não atualiza, às vezes o teu antivírus não tem licença, às vezes é antivírus free, e você acha que só pelo fato de você ter antivírus, você está protegido a vida toda. Eu acho que o passo vem um pouco antes. Antes de você ter uma ferramenta que te proteja, você tem que ter o bom senso e o conhecimento de saber o que você pode fazer dentro da internet, né? Temos alguns slides que vão abordar mais a fundo isso, mas então, assim, sempre ter equipamentos protegidos com antivírus, né? É o software hoje mais conhecido com relação a algum problema de internet. Quando eu falo problema de internet, é qualquer coisa, né, pessoal? Tipo, vazamento de senha, acessar meu computador, qualquer coisa que você faça uso da internet e que você foi atacado através da internet, é um problema de internet, né? Um problema de segurança da internet. Mas o mais importante é você saber o que você está acessando, se aquele site é confiável e se a informação que você está colocando ali é realmente necessária. Às vezes você entra num simples cadastro para comprar algum produto, até mesmo internacional, da China, seja de onde for, e ele pede um monte de informação. E a gente coloca, porque senão o site nem libera a tua compra. Mas será que aquele é o único site que vende aquele produto e que está te pedindo lá um monte de informação? Teu endereço você precisa, você não recebe. Mas às vezes eles te fazem algumas perguntas que você passa do só o CPF que você precisa ter, né? Você vai pedir identidade. Hoje em dia ninguém mais usa identidade, mas ele te pergunta identidade, ele pergunta... esses dias eu fiz um cadastro num site lá, que era para fazer um teste, até mesmo de segurança, mas ele me pediu uma série de informações. Tinha CPF, identidade, aonde eu nasci, quantos anos eu tinha... Aonde eu nasci? Por que ele quer saber aonde que eu nasci? Não interessa. Se eu quero comprar um produto, ele não precisa saber que eu nasci lá no Rio Grande do Sul, em tal cidade, entendeu? Então, às vezes, tem informações que são desnecessárias. E se aquele campo não está marcado, às vezes, com a flagzinha do asterisco ali, dizendo assim, ó, é um campo obrigatório, não preencha. A minha indicação é sempre essa. Quanto menos informação você coloca na internet,
melhor é. É uma maneira de você se proteger. Então, o principal, ter consciência do que você está fazendo lá na internet, e segundo, você ter ferramentas para poder analisar. Eu não vou falar muito agora nesse tema, porque a gente vai passar por vários slides sobre isso daí. Bom, eu selecionei aqui essa pergunta porque está dentro do tema, né, do meu tema, e vou aproveitar para também trazer algumas experiências, que é como proteger os netos de 5 a 17 anos. Ou seja, é como se fala em espanhol, uma franja enorme, né? Ou melhor, como falar aos pais de forma não intrusiva, como agir para fazer que aconteça essa proteção, algo de forma rápida e prática. Bom, eu acredito, né? Eu defendo essa ideia de que da mesma forma que você daria a chave da sua casa para o seu filho de 5 anos levar para a escola? Não. Então, é dessa forma que a gente precisa pensar o acesso à internet, né? Então, isso é um processo, né? Por exemplo, se eu penso agora nos adolescentes, né? 14, 15, 16 e 17 anos, né? Que eles já vão tendo algumas autonomias, né? Já vão para a escola sozinho. Aqui, nesse contexto aqui da Pedra Branca, muitos já vão sozinhos, mais novos, inclusive, né? Então, tem essa situação da segurança que permite esse movimento mais cedo. Então, a gente também tem que pensar nisso em outras questões como a internet, né? Então, vai desde, por exemplo, eu vou até adiantar uma pergunta que eu faria no meu momento. Quantos de vocês aqui que estão presentes sabem o padrão ou a senha do celular dos filhos? Sabe? Sabe? Né? O que acontece, né? Eu, como comentei anteriormente, eu leciono com o texto até o terceirão, e eu faço essas perguntas, né? Porque eu já lecionei educação digital, já lecionei inovação e criatividade como disciplina do novo ensino médio. E o que acontece? A maioria dos filhos diz que os pais não sabem, que os pais não têm esse acesso. Né? E aí eu pergunto, mas por que vocês não dão esse acesso aos pais? Cruzes, prof. Essa é a reação. Então, assim, a gente tem que pensar na questão, sim, dar autonomia, dar uma privacidade, mas essa privacidade precisa ser a partir da visão da criança, do adolescente, para o externo, e não com os pais. Então, é um diálogo. Né? Em primeiro lugar, eu acredito que seria a primeira coisa, um diálogo, e cuidar com o que ele está acessando, isso para os mais pequenos. Né? Eu posso garantir para vocês que as escolas, de uma forma geral, elas têm esse olhar para o que é acessado, tá? Porque os computadores, os dispositivos que têm acesso à internet, normalmente têm esse filtro para não abrir tudo. Tá? Então, esse ponto é bem interessante. Tá? Com a escola também próxima nessa questão da educação digital. Tá? Mas em casa também fazer esse processo do tá sempre de olho, né? Já para os pré-adolescentes e adolescentes, é uma questão, além da conversa, é você ter essa atenção de alguma possível mudança de atitude. Né? De repente, era uma pessoa completamente introspectiva e começou a postar muito nas redes sociais. Né? Que é a minha outra pergunta, se vocês seguem os seus filhos nas redes sociais, mas será que em todas? Porque, de repente, vocês seguem no Instagram, mas aí tem o TikTok, tem o Kawaii, tem o Facebook, ainda é usado. Né? Então, assim, por mais que o Facebook seja da minha época, né? Mas muitos ainda usam para a questão dos jogos, enfim. Então, são movimentos que a gente consegue começar a fazer agora, né? De conversar, né? E construir esse caminho de responsabilidade e de consciência. De que não vai acontecer algum problema se vocês estiverem monitorando mais de próximo, mais perto. E aí, assim como a chave de casa e o ir para a escola sozinho, você vai desenvolvendo isso aos poucos. Né? Isso pode ser tanto para o celular, por exemplo, quanto para computador ou videogame, enfim. Oi? Aham. Sim. Sim, claro. Eu queria fazer uma entrada parcialmente falando um pouquinho contra, não contra, né, mas complementando o negócio. Sim. Eu acho que, tipo assim, principalmente na parte de rede social,
Uma coisa que os pais, que eu só queria complementar, é que os pais, o filho ele não vai muito, provavelmente não vai dar muito acesso se os pais começarem a falar muito mal ou ser muito intrusivo sobre o que os filhos postam ou sobre de fazer muito comentário. Lindo da mãe. Não, mas por exemplo, tia também. Ai, por que tu postou isso? Eu acho que isso é um negócio que pode tirar muito, principalmente tu falou que eles falam, ui, cruzes, não, porque imagina, né, tu tá lá e daí tua mãe vai chegar em casa, tu vai ter que ficar lidando com isso, assim, do meu ponto de vista como filho, é um negócio muito, eu queria só trazer isso. Não, com certeza. Eu acho que, essa parte é importante. Não, é importantíssimo pensar que é uma questão de uma construção de responsabilidade e de confiança, né? Mas, por exemplo, eu já tive situações que vi fotos, por exemplo, de pessoas mais jovens, e eu falei, gente, mas por que essa pessoa postou essa foto? E fui lá no direct e falei assim, ó, eu não sou tua parente, eu não sou tua mãe, mas me preocupa a foto que você postou. Tá? Você é menor de idade, né? Precisa ter um pouco de cuidado, porque a partir do momento que você posta, você não sabe o que vai ser feito com essa foto. Né? Então, assim, é tudo uma questão de conversa. Eu acho que o principal é isso. Né? E aí entra aquela questão de estar atualizado do que está sendo discutido entre eles. Né? Isso é bem importante. Mais? Posso continuar? Água. Uhum. Uhum. Não, eu queria complementar o que ela falou. Gabriel. Falou no final, para falar assim pertinho. O nosso sistema é caseiro aqui, né? Então não vai até lá, tá? Então só para tu vir pertinho aqui de nós e bem mais pertinho aqui da Ana, para nós captar a tua fala, tá? Quando você falou a palavra confiança, os nossos filhos, os nossos netos, eles sempre estiveram expostos, de acordo com a sua época, certo? E se não houver uma confiança e uma amizade, se teu filho não for teu amigo, ele vai esconder as coisas, seja no digital ou seja no presencial. E no presencial ele está diante do perigo na frente, no digital ainda tem um tempo para se recuperar, né? E quando eu vejo que você falar em games, né? Eu acompanhei a jornada de games do SESI, o que é a adolescência se interagindo, se conectando, os pais vibrando. Essa energia era um vácuo, no nosso tempo era um vácuo, nós estávamos procurando uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa lá, chutando. Então nós temos que, eu acho que é cativar. Tá? Cativar, exatamente. Perfeito. Obrigada, tá? Você pode passar dois slides, que aí a gente já... Isso. Eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Eu fiz uma breve pesquisa para trazer esses temas do cyberbullying e do sexting, né? Que eu, como professora de língua estrangeira, também leio muita coisa em língua espanhola, em língua inglesa, e participo de grupos de educadores Google de outros países. Então, a gente vê que é uma preocupação que não é só Brasil, é uma preocupação global. Né? Então, aqui eu trouxe algumas manchetes para que a gente possa pensar a importância de estar falando desse tema hoje. Né? A questão ali, por exemplo, a mãe faz um desabafo em rede social após filha com deficiência sofrer bullying virtual em Fortaleza, foi o estopim. O Brasil é o segundo país com mais casos de cyberbullying no mundo, segundo pesquisa. Né, temos ali uma situação que aconteceu de uma jovem de 19 anos que precisou deixar o emprego e desenvolver um quadro de depressão, depois que um vídeo gravado com o namorado foi exposto nas redes sociais. E o sexting entre adolescentes, uma prática que acontece cada vez mais cedo. E aí é esse outro ponto também que a gente precisa trazer como alerta. Né? A gente sempre acredita que não vai acontecer com os nossos filhos. Nem que eles vão ser os produtores de material, seja das ofensas, seja da questão, por exemplo, o sexting, assim, se a gente fosse pensar a prática, é a troca de mensagens eróticas, né? Então, a gente tem que pensar nessa proteção no sentido da qual é a responsabilidade que acontece isso, tanto quanto eu produzo esse material, quanto eu compartilho esse material.
E isso é uma fala extremamente importante que precisa acontecer. Eu acredito, não sei se vocês concordam, mas eu acredito que seria mais ou menos por volta de 11, 12 anos de idade. Tá? Esse é um tema que é preciso falar. Tá? Principalmente o sexting, porque é a questão do corpo estar em desenvolvimento, então outras questões passam a ser mais interessantes para eles, né? Então é extremamente importante que nós conversemos sobre isso. Tá? Sobre a questão do cyberbullying, a gente tem que pensar também que tudo existe uma responsabilidade, mesmo eles achando que eles estão fazendo no mundo virtual, ou, por exemplo, que eles estão com um nickname que ninguém vai descobrir, né? Então, a gente tem que pensar que tudo que a gente possa deixar como registro é preocupante. E a prática pode desencadear outras situações, como depressão, né? Suicídio, né? Isolamento social e outros. Tá? Então, são temas que são importantíssimos da gente ter que conversar com os nossos adolescentes. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Das escolas, né? Você falou um pouquinho que estão trabalhando isso. É falado, queria você como professora desse público, vocês comentam sobre isso, esses trilhos ou governo. Então, e aí eu faço o chamado, né, para que os responsáveis também questionem as escolas se elas fazem essas práticas no dia a dia. Tá? No caso, na instituição que eu atuo, sim, nós temos um momento. Aliás, é um momento que vários momentos que vão durante o ano inteiro, né? E aí nós vamos selecionando os temas conforme a idade, a faixa etária. Porque, de repente, um tema para um aluno mais novo, mais jovem, não faria muito sentido, né? E a gente também não quer expô-lo a uma coisa que ele, de repente, não sabia. Né? Então, também a gente tem que ter esse olhar, né? De não expor alguma coisa que, de repente, ele não teria conhecimento. Então, é feito todo um estudo, né? Para que sejam escolhidos os temas. E eu acho que é importantíssimo. A educação digital, na verdade, por mais que ela esteja presente no ensino médio, eu sou super a favor que ela deveria estar no ensino fundamental 1 e 2. Né? Uhum. Acho que só para complementar isso, né, existe uma resolução que foi aprovada pelo Ministério da Educação, que é a resolução 2 de 2022. Isso vem em função principalmente da questão da pandemia, né, que veio, que torna obrigatório, então, uma série de conhecimentos serem trabalhados nas escolas. Então, existia uma perspectiva de que talvez isso fosse ser prorrogado, mas, graças a Deus, não foi, porque eu acho que é um conteúdo que tem que ser obrigatório, e isso se tornou obrigatório para as escolas a partir do dia 1º de novembro deste ano. Tá? Então, significa que vai haver uma mudança muito grande na questão educacional a partir do ano que vem, onde entra um conjunto de 9 pilares, que a gente chama nesse processo educacional. Entra toda essa questão da cultura digital, do pensamento computacional, da saúde digital com essa terminologia, dos vícios. Então, é algo que todas as escolas vão ter que, aos poucos, começar a trazer. Né? E é algo que, como a Ana diz, as famílias precisam cobrar das escolas, né? Porque vai precisar que isso seja... Gente, é importante isso. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos nas nossas mãos uma geração que precisa ser educada para o mundo digital. Porque até então, isso era um recurso profissional e ele era muito longe de todo mundo. Então, vocês vão ter muitos, como pais e como avós, muitos desafios pela frente, né? Que outras gerações não viveram. Então, por isso que vem toda essa mudança aí pela frente. Não, perfeito. Obrigada. Pode... depois vocês podem acessar esse material, que eu coloquei 3 vídeos, né? Eu não vou exibi-los agora, porque é bem importante a questão do áudio, mas vídeos que mostram essas questões do cyberbullying, né, do sexting também, em questões diferentes do... Atenção, hoje falaremos de um tema delicado Brasil, que pode... Esse vídeo da DW sobre a questão da construção, que agora já é a próxima preocupação, que é a construção do que a gente chama de nudes, né, a partir da inteligência artificial, que também é uma outra preocupação que a gente precisa ter. Né? Não somente a foto que, porventura, possa ter sido tirada e enviada para a pessoa, que a gente sabe que, principalmente o lado feminino, sofre uma pressão social da questão do corpo. Se você não manda para mim, eu não quero mais você. Né? Principalmente a questão dos adolescentes. Então, por isso que a conversa é muito importante, mas a gente já está num olhar além,
que é a questão que já aconteceram casos, inclusive aqui no Brasil, numa escola do Rio de Janeiro, né, onde descobriram a questão de várias imagens de várias colegas que foram criadas a partir da inteligência artificial com essa questão da nudez, tá? Então, o cyberbullying e o sexting, eles vão muito com esses 3 pontos, né? A intimidação, porque a pessoa acaba fazendo essa manifestação, essas ofensas, para intimidar e faz ameaças no sentido de que a pessoa não deva, não possa passar essa informação para um responsável, né? E a questão da humilhação, né? Outro ponto bastante importante é a questão dos grupos de WhatsApp. Né? É uma conversa que eu tenho bastante contínua com os meus alunos. Né? Aquela foto que você pegou do seu colega, criou um meme, criou uma figurinha. Né? É importantíssimo que a gente também converse sobre isso. Nós fazemos isso, adultos também, né? Mas a gente tem que pensar numa questão de um limite razoável, né? Até onde é uma brincadeira e a pessoa que está dentro da imagem se sente confortável. A gente pode falar da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é extremamente importante também, mas esse movimento acontece entre os mais novos. Isso é mais difícil da gente controlar, mas a gente pode conversar, né? Para despertar esse olhar. Né? É importante que nós, adultos, tenhamos conhecimento tecnológico, né? Não é só usar o celular por usar, mas entender o que é um Discord, por exemplo. Que aí depois a gente vê uma matéria falando que o Discord está sendo usado para grupos extremistas, tananã, que a gente não sabe o que é. Né? A gente pensar... Ó, já é mais um... Eu acho que o Gabriel não vai conseguir falar melhor que eu sobre o Discord. Vamos lá, Gabriel. Não. Discord. Discord é uma rede social, que nem o WhatsApp ou que nem o Telegram, só que te permite, além de falar com pessoas, você pode não precisar de um número de celular, tu pode usar só teu e-mail, e além de falar com pessoas, você pode criar uns servidores, que é tipo um local onde mais de 200 pessoas podem se reunir em várias mensagens, assim, tipo, em vez de ter um grupo só, onde tem uma fila de mensagens que tu manda para todo mundo, então pode ter várias filas de mensagens diferentes, várias ligações diferentes acontecendo dentro do mesmo grupo de Discord, que é a mesma coisa que um grupo de WhatsApp, só que é um pouquinho mais decorado, assim. Decorado, isso. Isso, a gurizada usou muito na época da pandemia para, vamos fazer um trabalho em grupo. E aí eu falei, gente, mas vocês estão se reunindo pelo Discord. Então, é um recurso que está sendo usado com mais intensidade desde a época da pandemia, mas também está sendo usado da mesma forma que tem esse lado do uso para, em vez de estar se encontrando fora, se encontrar no mundo virtual, infelizmente, os grupos também têm grupos de outros fins que podem provocar questões do cyberbullying, do sexting, né? Então, é importante a gente saber quais são os recursos que estão disponíveis, né? Outro ponto importante é a questão da educação digital, que a Maide já falou ali com bastante propriedade da questão da lei, e eu acho que vale a pena a gente estar bem atento aí como é que está essa aplicabilidade nas escolas, né? A identificação de sinais, se a gente percebe, por exemplo, que existe alguma alteração de humor, a questão, alguma coisa que o filho, a filha tinha prazer de fazer antes e não tem mais. A gente precisa estar olhar atento. E se perguntarmos só como é que foi o dia, eles vão dizer, bem. Então, a gente precisa ampliar também as perguntas que a gente faz sem ser invasivo, mas estar atento aos sinais, né? E, principalmente, ter uma comunicação aberta e um apoio emocional, né? Porque, como eu falei no início, a gente sempre espera que os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens não passem por nenhuma dessas situações, até o momento que passa. Seja ele a pessoa que provocou a situação ou a pessoa que está envolvida como vítima na situação. Então, a gente já teve casos aqui na Grande Florianópolis bastante graves, de, por exemplo, isso já faz alguns anos, de vídeos que foram compartilhados, a menor de idade deu o consentimento, mas esse vídeo gravado pelo namorado foi espalhado por toda a rede. Então, como é que a gente trata isso? Né? A gente pode evitar. Por isso que é importante a conversa. Né? E, principalmente, eu reforço aqui, pensar que pode ser,
né? Se porventura é esse o trabalho, que não aconteça essas situações, mas a gente precisa prevenir e também estar disposto a ser o apoio quando acontecer, tá? Então, essa é a minha colaboração. Nada. Vai ter que voltar lá. Pode passar isso aí. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as tecnologias agora, né? O que a gente tem e trazer um pouquinho de informação. É claro que vocês já devem ter ouvido falar e sabem muito do que vai aparecer aqui. Esse aqui é um material que também está lá no documento, e existe um link, e esse material ele é mantido pela CERT.br, pela NIC.br e CGI, né? São organizações que hoje fazem a gestão. Uma faz a gestão da internet, outra faz a gestão dos domínios, né? Elas regulamentam esses órgãos, né? E o CERT.br é um centro de resposta a incidente que é criado hoje no Brasil, que ele também trata todos os protocolos de como que fazer para responder a um incidente de segurança, seja ele qual for, né? O incidente de segurança, vazamento de dados, como que faz para uma empresa reportar isso, como que eles trabalham. Então, eles trabalham muito essa questão da segurança. Então, eles mantêm esse ambiente aí, que é a internet segura, e dentro tem uma série de materiais lá dentro. Então, eu vou trazer algumas coisinhas aqui para vocês. Bom, a gente já falou até agora, todo mundo sabe, né? A internet pode ser muito divertida, né? Mas a segurança é uma coisa séria. Então, aqui ele traz alguns tópicos e uma fala, né? Onde ele fala que muita coisa, eu acho que foi aquele senhor lá que falou, né? Desde sempre a gente está exposto a algum tipo de ameaça, enfim, cada qual na sua maneira de ser, seja presencial ou seja online. Então, existem... Claro que a internet, ela traz e trouxe e vai continuar trazendo uma série de benefícios para a gente, facilidade de comunicação, principalmente, facilidade de você ter conhecimento, aprender línguas. Hoje eu encontrei minha professora de inglês aqui. Então, assim, antigamente você tinha que ler um livro, você tinha que ir fisicamente como vocês estão aqui, que também é bom por causa da interação, mas senão vocês não teriam conhecimento. E hoje, num simples celular, você dá 2 cliques ali, vocês conseguem fazer uma aula de inglês, entrar num curso de inglês, vocês conseguem ter o conhecimento muito fácil. Eu quero saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, você tem esse acesso. Então, ela é muito boa, mas existe uma série de seguranças que é coisa séria e tem que ser levado em consideração. Pode passar para o próximo. Cuidado com pessoas estranhas, né? O que você conhece apenas pela internet. Então, por exemplo, assim, aqui também tem uma fala, né? Desde sempre a gente sabe que as pessoas, e a gente sempre orienta os nossos jovens, olha, não fala com quem você não conhece, não dá informação, não dá atenção se você não conhece, não receba nada, nenhum produto, nenhum alimento, nem nada de alguém que você não conhece. Na internet também é a mesma coisa. Você tem que cuidar com as pessoas que você se comunica. Se você não sabe quem é aquela pessoa que entrou no chat, se você não sabe quem é a pessoa que está falando no Discord, não conhece o nick daquela pessoa, não saia falando tudo que você tem para falar, né? Se resguarde um pouquinho e veja, primeiro investigue, converse com um colega, quem sabe o colega diga assim, não, aquele cara lá é o nosso colega que está com outro nome, mudou, às vezes muda, né? Hoje em dia tem muito o tal do nick, que é como você é reconhecido dentro daquela rede de comunicação, então ela pode ter trocado. Os nossos e-mails hoje, eu não sei como vocês são, né? Mas eu tenho um e-mail que eu já tenho, era do BOL, depois do BOL ele foi migrando, então eu tenho desde sempre, ele nunca mudou. Então, eu já devo ter disparado para a gente, mas eu sei que tem pessoas ali dentro, que eu já me comuniquei, que toda hora está mudando. Então, quem são essas pessoas que estão chegando até nós, né? E então, ter um pouquinho de cuidado dessas pessoas e sempre ter uma cautela, né? Nessa proximidade. Assim como a gente quer que os outros não nos tragam, não nos agridam, não façam mal, a gente também tem que, eu não sei quem é que teve uma fala antes, né? A gente também tem que ser justo com os outros, né? Então, não se passe por outra pessoa. Se você receber alguma coisa num grupo, não passe adiante se você não sabe o que é. Receber uma notícia, você não tem veracidade dos fatos, você não leve adiante. E daí tem alguns itenzinhos ali que estão elencados, por exemplo, não permita ser filmado, né? Não mande fotos suas, não marque encontros com essas pessoas. Acho que foi o Gabriel que falou, né, na parte dos games. Proteja sua privacidade. Mais para frente você encontrará dicas de como fazer isso, né? A gente tem outros slides. Não acesse sites ou links que essas pessoas enviaram, simplesmente porque elas enviaram. Às vezes é muito fácil, né? Tá lá uma mensagem, a gente vai falar sobre isso. Chegou no grupo, veja aqui as fotos, não sei o quê.
tá lá um link, tu não sabe se tem as fotos, a pessoa postou, e se você clicar, você pode estar recebendo um vírus no celular, sim, o celular pode ter vírus, tá recebendo um vírus no teu computador, e você nem sabe que você tá com esse vírus, depois esse vírus começa a te causar uma série de transtornos. Então, cuidado com essas coisas que você recebe e não saiba a procedência. E conte imediatamente aos seus pais, né, se essas pessoas tiverem algum tipo de atitude estranha, novamente, né, confiança com os pais, confiança tanto dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, e abertura para que eles possam te trazer esses pequenos problemas, né? Às vezes é uma simples mensagem, um pequeno problema que ele possa dizer assim, pai, assim como eu falei que a minha mãe faz comigo, por que não um filho fazer comigo? Olha, pai, o que é esse link aqui? Eu posso clicar? Pergunte, estude, se o pai não sabe, pergunte mais para cima, né? Vai subindo a hierarquia, vai perguntando para pessoas que conheçam. E para ter o conhecimento, depois que esse pai tem o conhecimento sobre isso, ele vai conseguir disseminar para o filho e para o colega, para o irmão, que também tem filho, para o tio. Pode passar para o próximo, Carlos. Então, isso aqui é muito importante, tá só uma imagem, mas é o cuidado de como você compartilha a sua imagem, né? Então, por exemplo, a gente sabe hoje, se vocês olharem ali, ó, tem drone, tem uma câmera, vocês aqui estão sendo filmados, né? Apesar de que não aparece ninguém, só aparece a gente aqui na frente, mas se nós tivéssemos uma câmera, então você está sendo filmado. Isso aqui vai estar no YouTube, a nossa imagem vai estar lá, vai estar pública. Não sei o que eles vão fazer com esse vídeo, eles podem editar esse vídeo, juntar palavras que eu falei e formar uma outra palavra, que não fui eu que falei. Enfim, a gente não sabe. Então, muito cuidado com essa parte de exposição da imagem, né? Principalmente quando a gente fala na parte de redes sociais, né? Hoje a gente tem uma série de redes sociais aí, onde o foco, e ela é criada para isso, é a disseminação de imagem e vídeo. Então, você não quer mais saber de texto para ler, você quer saber do videozinho, e hoje você não tem mais nem paciência, porque eu também não tenho, de ver o vídeo todo. É 10 segundos, tu acelera no 1,5 e tu vê tudo, e tu vê um monte. Hoje, não sei se vocês sabem, mas é uma coisa que esses tempos eu me deparei e fiquei pensando assim, gente, como que as pessoas ganham dinheiro com isso? É um youtuber que ele pega vídeos e ele tem o vídeo 10 minutos e ele reduz em 2. Ele fala rapidinho o que vai acontecer, então você não precisa mais assistir os 10 minutos. Ele em 1 minuto vai te dizer, olha, esse vídeo vai te trazer isso. Então, ele só resume o vídeo para ti. Então, tu assiste o vídeo dele em vez de assistir o vídeo do conteúdo de verdade. É umas coisas assim que vão evoluindo muito rápido. Próximo slide. E aí tem algumas dicas aqui, né? Não acredite em tudo que você lê. Eu não vou ler todo o slide, né? Mas a gente tem, então, a questão da informação, né? Como eu já vinha falando. Spam, o que é o spam, né? É aquele tipo de mensagem que você recebe, mas você nunca pediu, né? Quem aqui não recebe e-mail, não recebe uma propaganda? Até eu estava brincando esses dias, você está ali com o celular, conversando com o teu amigo e diz assim, nossa, eu gostaria de trocar meu carro. Daí a pouco aparece teu carro no Instagram, uma oferta. De onde que veio? Não sei, não posso nem dizer como que pode ter chegado aquilo, mas chega aquela oferta para você, você não sabe? Quem sabe você está lá no Google, deu um clique numa notícia e ele vai começar a te bombardear de informação daquele produto que você estava olhando. Quem nunca estava procurando uma cafeteira e dali a pouco abre um outro site de uma outra empresa e lá no cantinho tem as propagandas que estão lá, a tua cafeteira que estava procurando está lá, as promoções e tudo mais. Então, cuidado com isso, né? Spam é a mensagem que você recebe e você não autorizou ninguém a te mandar aquela mensagem, mas você recebe. Normalmente é te vendendo algum produto. Boato, e a gente falou antes sobre isso, né? Boato é aquela informação que não tem procedência nenhuma, então sempre checar isso, fake news, e corrente. Corrente é mais aquelas mensagens onde a pessoa pede assim, se você espalhar essa mensagem para mais 10, enfim, gira uma corrente e as pessoas começam normalmente a gente pega, copia e cola nos grupos de família e todo mundo começa a colar e aí tu recebe umas 10 vezes as mesmas mensagens. É mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma pergunta para me fazer enquanto estou falando, pode levantar o braço aí, não tem problema nenhum, né? Pode passar para o próximo. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens, né, que representam alguns tipos de vírus, né? Várias ameaças, no caso, né? A gente tem... foram separados e classificados em 4 classificações, né? Os conquistadores, né, todos eles são procurados, porque nenhum é bom, né? Então, por exemplo, aqui tem os worms, não sei se vocês já ouviram falar de tipos de infecções que os computadores podem sofrer, às vezes você tem infecção que está na máquina, às vezes você tem infecção que está no teu browser, não precisa estar na máquina, mas ele está lá dentro do teu navegador do Google Chrome, dentro do teu navegador da Microsoft, está lá dentro, ele não está no computador, entendeu? Pode estar no teu celular, às vezes o pessoal acha assim, não, mas eu tenho máquina Linux, vamos supor, né, um sistema operacional, ele não vai. Sim, ele é possível ter vírus, mas ele tem menos, mas todos os sistemas operacionais são passíveis de ser hackeados, né? Até caixa eletrônica hoje é hackeada, então imagina um computador. Oi? Então, por exemplo, aqui, ó, os worms e como que eles são classificados, né? Os worms aqui, como está classificado aqui, eles são
infecções que eles chegam no teu computador e eles começam a se multiplicar. Você está com aquela infecção no teu computador e ele passa para computadores em rede. Então, se isso está dentro de uma empresa, é muito perigoso, porque de um computador vai para outro, só que ninguém sabe que tem. Ele vai se multiplicando. Até que chega um momento que daí sim ele toma uma ação, só que daí já é em massa, porque tem muita gente que tem aquilo ali. Você, às vezes, consegue controlar um computador, ou 2 ou 3, e ele já volta a infectar, porque ele já está no hospedeiro do lado. O vírus funciona mais ou menos da mesma forma. Aquele Trojan lá, eles chamam de o cavalo de Troia, né? Então, por exemplo, assim, às vezes você instala um software, instalou um game maneiríssimo lá e está jogando, e ele tem um vírus. Então, ele faz uso de softwares que são muito instalados na internet, aplicativos, por exemplo, se eu tivesse... Hoje, aplicativos muito grandes, por exemplo, o WhatsApp, é claro que eles são super protegidos, entendeu? Mas vamos supor que existisse um aplicativo que não fosse muito baixado, milhões de pessoas baixando. Imagina a disseminação criador daquele vírus que está embutido naquele software, ele vai chegar em muita gente muito rápido. Então, é um cavalo de Troia. Você baixa um software, ele é legalizado, ele é original, mas lá dentro tem um produto que está oculto e ele vai se manifestar no momento que ele precisa se manifestar. Tem os rootkits, tem os backdoor. Eu não vou me aprofundar aqui nesses termos técnicos, né? Mas mostrando para vocês. Tem esse ransomware. Esse aqui, ele está aqui como os mercenários, né? Esse ransomware aqui causa muito malefício para as empresas, né? Porque quando ele infecta, normalmente ele infecta servidores. Daí o que ele faz? Ele vai lá naquele servidor, ele bloqueia aquele servidor, ele cadastra, ele criptografa todo aquele banco de dados. Imagina vocês tendo uma empresa, ou então, ele não vai fazer isso com computadores pessoais, porque não tem interesse nenhum, mas uma empresa lá que tem milhões de funcionários e trabalha com folha de pagamento, folha de recebimento, ele vai lá e criptografa, e vem uma mensagem na tua tela e diz assim, olha, você não vai mais ter acesso a isso aqui. Não tem o que fazer. Ele criptografou o teu banco de dados e ele só vai te liberar a senha para você poder voltar a fazer uso daquilo ali se você pagar não sei quantos milhões. Hoje já não estão nem falando em dinheiro, né? Estão falando em bitcoins. Você transfere não sei quantos mil bitcoins para aquela conta e eles vão lá e liberam o teu banco de dados. Só que, claro, muito provavelmente ele deixou aí um outro desses aqui, né, que a gente vai falar, por exemplo, se você tiver um adware, um hotkit, que ele vai ficar lá, ele deixou lá, ele te liberou o banco de dados, mas ele deixou um arquivinho malicioso lá, para que o dia que ele quiser prender de novo, ele vai prender e vai te extorquir de novo mais dinheiro. Então, esse aqui... Oi? Gente, assim, ó, isso aqui é uma coisa que a gente olha e diz assim, nossa, mas isso aqui não faz parte da minha realidade, eu nunca vou ter esse problema aqui. Então, eu vou dizer para vocês que quando eu estive na África, nesse período que eu fui lá, a gente começou a fazer nossa implementação no 3º mês que eu estava lá, no notebook que eu tinha todas as coisas, numa estrutura onde a gente só tinha internet, numa única sala que funcionava. Eu peguei aquele bichinho lá, ó, aquele ransomware lá, que ele está falando, tá? A sorte é que, por uma luz divina, eu tinha feito alguma cópia de algumas coisas uns dias antes, mas acho que umas 2 semanas antes do processo. E realmente não teve o que fazer. E olha que eu trabalho com tecnologia há 30 anos. Foi a primeira vez na história que eu passei por um carinha daqueles lá. Então, esses bichinhos que estão aqui, né? Eles vão ser mais comuns, porque as pessoas estão ficando mais espertas em usar isso aqui, né? Os criminosos, eles estão ficando mais inteligentes também, né, Jader? Então, é só para a gente ter uma ideia de coisas que a gente vai precisar se atinar mais para frente. E eu já vi instituições financeiras, assim, não banco, mas unidades financeiras que perderam seus dados com ransomware, onde foi e não tinha um backup, tá? Então, vocês imaginam o problema que é isso, é só um alerta, porque a ideia que a gente teve hoje foi trazer olhares diferentes. Então, o Jader está mais dentro das empresas, a gente está mais na função de mãe, consultora e professora, né? Então, esse olhar como família, como empresa e como um todo, para abrir os olhos de todo mundo um pouquinho, tá? Como envolve, por exemplo, a criança acessando o celular do pai, que podem detonar, né? Sim, alguns acessos, conta de banco, coisa tudo. Isso. O perigo ainda é muito maior, porque as crianças vão lá no joguinho e estão pegando tudo, né? Perde tudo instalando essas coisas. Isso. E hoje, nessa parte de tecnologia integrada, né? Por exemplo, hoje, eu tenho o meu celular que está no meu relógio, que está na minha agenda, no meu computador. Eu até estava falando hoje, né? Eu uso um sistema aqui, né? O sistema do Google, que eu posso pegar o computador dela e abrir as minhas informações, mas ao mesmo tempo, se eu dou meu celular, então, para o meu filho jogar e vier um vírus no meu celular, e aqui está gravadas as minhas senhas, porque eu acho chato eu ter que ficar digitando senha. Então eu boto um Face ID e a minha senha está salva. Ele vai ter acesso às minhas senhas e ele vai roubar todas as minhas senhas. Entendeu? E ele vai ter acesso em todas aquelas senhas que eu uso no computador, porque eu salvo elas na nuvem, a nuvem vem para o celular, e então a coisa vira assim, ó, gente, tu não consegue mais se recuperar. Aí...
às vezes salvou num lugar que nem acha, né? Então, eles têm sistemas que só buscam isso, né? Então, o cara que está criando esse vírus, ele sabe o que ele está procurando, ele sabe onde procurar, ele sabe as vulnerabilidades do software, né? Ah, mas é que é o Windows, porque não sei o que, é Microsoft. Não interessa, ele sabe onde que está o buraquinho no sistema que ele vai lá e ele vai entrar por lá. Tá. Bom, Screen Logger são vírus que capturam a tela do teu celular, do teu computador e mandam para fora, que você não sabe que ele está mandando isso. O Keylogger captura tudo que você digita no teclado, você está digitando uma senha, seja o que for, ele não sabe que é uma senha, mas ele está pegando tudo. Depois ele vai analisar com um script lá para saber se aquilo é uma senha ou não e ficar tentando até ele conseguir entrar no teu banco. Spyware e Adware, questões de propaganda, né? Pode ir para o próximo. Eu acho que tem um aqui que é bem legal. Que é o... Bom, aqui tem a turma do bem, eu vou falar bem rapidamente, mas isso aqui, a maioria deles já está incluso nos sistemas operacionais. Tem os firewall que vêm das empresas, que colocam, você tem internet na tua casa, então tem o firewall da Oi, que já faz um bloqueio, tem o firewall do teu computador, que já faz um bloqueio, tem o teu antivírus, que já faz um bloqueio. Então, sempre, o mais importante disso aqui, manter todas as ferramentas que vocês têm instalado de segurança atualizadas. Não adianta você instalar o Norton, que na minha época, não sei mais qual é hoje o mais importante, era o melhor que tinha o antivírus, se você não atualizar toda semana. Senão você vai estar atualizado naquela última semana e as pessoas agora, nesse momento, já estão criando um vírus novo depois desse minuto. Então tem que estar sempre atualizado, né? Vamos para o próximo. Essa parte aqui, ó, é phishing. Phishing, eu botei aqui porque é uma coisa que as pessoas me perguntam e as pessoas caem muito. O que é o phishing? Né? É aquele e-mail que você recebe lá das Americanas e tem uma promoção imperdível que você tem que clicar no link da Americanas ali embaixo e você vai ganhar um cupom e você vai comprar. E aquele link, se você não olhar aquele linkzinho ali embaixo, quando você clicar, você vai cair num site e tá o site da Americanas, você consegue até logar naquele site da Americanas. Entendeu? E você consegue ver as promoções, mas você não vai comprar. Vai chegar até o momento que você vai lá e coloca o número do cartão de crédito e a compra nunca vai acontecer. A pessoa que montou aquele site, ele tem todos os usuários lá, roubou, vamos dizer assim, né, da empresa, roubou as informações, montou um site igualzinho e aí ele está trazendo para você. Então, o phishing, ele chega até você através de uma mensagem, através de um e-mail e ele vai te levar. E é sempre uma coisa assim muito exorbitante, uma promoção, uma coisa muito boa que você vai ganhar na frente de todo mundo e que você fica tentado de dar aquele cliquezinho ali. Eu acho que tem mais um, né? Importante, protejam suas senhas. Se eu tenho um minuto agora, né? Tá. Não, se eu tenho uma coisa para falar sobre senha sempre que possível, vocês habilitem a autenticação em 2 fatores. Né? Existem até 3, mas 2 já está muito bom. Ou o que é a autenticação em 2 fatores? Você coloca a senha e quando você dá um enter, ele vai dizer assim, ó, checa o teu celular, você deve ter recebido um SMS, me manda esse SMS. Quando você está fazendo a ação. Verifica, entra no Gmail, entra no teu e-mail para poder liberar esse novo computador. Então, é autenticação em 2 fatores. O WhatsApp tem isso, o Instagram tem isso, você consegue habilitar. Sempre habilite a autenticação. E outra, senhas nunca ser... senhas muito conhecidas. Tem um videozinho que eu ia passar, mas eu não vou passar. Mas assim, normalmente tem um estudo, né? Eu acho que está aqui o estudo. Senhas são secretas, aonde que tem um estudo aí? Tem um lugar no anterior? Volta então. A senha. Você sabia que a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a senha mais usada no mundo inteiro? Então hoje, se eu roubar 1000 e-mails, eu tenho certeza que uns 3 eu entro com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Para mim já basta, entendeu? Ou então eu vou juntar, já que eu tenho acesso aos dados de vocês, eu sei o teu nome, sei o teu aniversário, que nem eu te falei, eu vou botar lá, deve ser J de Jade. Cara, e o sistema, ele testa isso randomicamente e ele passa por todas as combinações possíveis que ele, em 2 minutos, ele descobre a tua senha, se você botar uma senha fácil. Então, sempre utilize no mínimo 8 dígitos, 8 caracteres, né? Seja sempre letras maiúsculas, minúsculas, já estão cansados de ver isso nos textinhos, né? Um caractere especial e números, muito importante. Eu vou dar uma dica que eu uso, né? Que é um saco você ter que lembrar de todas as senhas. Então, eu criei um método que é meu, que eu sempre compartilho, que é, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Eu quero acessar o site Caixas d'Água. Eu vou fazer uso dessa informação, Caixas d'Água, que eu criei um método para mim, que eu sempre uso, sei lá, vou dar uma dica. A primeira, e a terceira e a quarta letra de todo o site que eu estou entrando, mais um arroba, mais um número. Nunca vai ser a mesma senha, mas eu não vou me perder quando eu for lá no Caixas d'Água. Putz, qual é a senha? É a segunda e a terceira. É o C, o A, o arroba e a data. Entendeu? É uma forma de você ter uma senha para cada site, porque você está utilizando a informação do site
e você não é a mesma. E vamos supor que alguém foi lá e descobriu tua senha, ele vai tentar nos outros, ele não vai conseguir. Entendeu? A não ser que ele soubesse toda a tua matemática que você criou para poder chegar até ali, né? Mas daí ele teria que ter muitas senhas, muita ter dado certo, para daí ele criar uma métrica, para daí ele conseguir acessar. É uma dica bem legal esse tempo. Aqui não vamos passar, porque eu acho que não vai ser o áudio também, né? You know, we've been hearing a lot about cybersecurity lately, largely because of... Ah, pessoal, esse último slide a gente colocou também para lembrar vocês que sempre que possível vocês habilitem. Aqui no cantinho, quando vocês fizerem qualquer pesquisa, se vocês não enxergarem aonde habilitar, vocês vão lá no Google, por exemplo, digitem qualquer coisa lá por exemplo, segurança, teste, qualquer coisa, e ele vai vir para essa tela. E aqui no cantinho direito vai estar filtrar. Vai ter uma opção que vocês devem deixar sempre marcado, principalmente quando a gente está falando das crianças de vocês, né? Das crianças mais jovens. Filtrar resultados explícitos. Então, quando isso aqui tiver flegado, depois, quando a pessoa fecha o navegador e volta, se não sabe aonde ir lá e tirar, ela vai ficar para sempre flegado. Então, ele faz uma série de filtros, de imagens, de temas, são coisas que a Google trabalha em cima disso, então ela tem uma série de termos e terminologias que ela já sabe que são sendo, e ela está sempre atualizando, as pessoas pesquisam na internet, então ela deixa lá, é tipo uma blacklist, então tudo que alguém pesquisar aqui não vai trazer aquele resultado para aquela criança, tá? Os termos. Consegue voltar no slide dos negócios legal? Tá terminando bem. Terminando bem. Slide bem. Queria falar um negócio aqui muito importante, que nós temos aqui o firewall, antivírus, criptografia, autenticação, controle parental, etc. Hoje, uma dos recursos que eu gostaria de recomendar todo mundo a usar é um software ou um provedor de segurança digital, que não é o antivírus em si, é um software de provedor de segurança digital. Esse design você vai achar que é uma equipe especializada, que você cria uma conta, você paga, eles especializam por traquear para ver se, ou seja, a ver se você acha alguma foto sua, seus e-mails, senhas espalhados na internet inteira, eles te auxiliam falando, sua senha é segura, se você tem um e-mail seguro, ele serve para auxiliar com tudo isso, ele te dá um antivírus junto, ele te dá um VPN, que é outra coisa que é muito importante para a segurança digital, ele te dá várias coisas e vários auxílios personalizados de pessoas que procuram, que fazem esse auxílio para te dar problema. Porque hoje, a maioria das pessoas não sabe, mas a maioria das pessoas tem informações pessoais disponíveis na internet para qualquer pessoa acessar. Eu já descobri informações pessoais de várias pessoas que eu conheço, que pensaram que não tinha nada, descobri assim, pesquisando, sem nada, sem ter muito acesso, sem ter, tipo, sem fazer muita pesquisa, sem ir entrar num site.com, um negócio assim, que é um negócio mais avançado, sem fazer nada, assim, no Google. E tem informação. Então, tipo, é importante que por mais que seja um valor, geralmente vai ser em torno de R$200, talvez por mês, um pouquinho mais. Se tiver esse dinheiro, é muito importante ter isso. É muito mesmo. É só isso que eu queria passar. Tá bem, agora só tem que pedir para quem que ele vai fazer propaganda para ver se vão dar comissão para ele, né, depois, né? Pessoal, então vamos lá. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Como proteger as crianças dos excessos do mundo digital? E qual a melhor forma de limitar as crianças e dar segurança no uso da internet, tá? Então, assim, eu acho que o limite a gente tem que dar. Esse limite, eu acredito que ele seja maior, quanto menor for a criança. De acordo com a Sociedade Internacional de Psicologia, crianças até 2 anos de idade não deveriam ter nenhum momento de tela, tá? Então, existem normas que são apresentadas para isso. Crianças até 5 anos de idade, no máximo 2 horas supervisionadas, tá? E isso vai aumentando conforme o que tu tem por dia, tá? Então, isso tem que ter essa clareza. E uma coisa, gente, que assim, ó, o Jader, vocês viram que ele é mais hiperativo que eu, né? Ele estava falando ligeiro ali das coisas. E nós, pensem sobre isso, gente. Nós somos pessoas já mais velhas. Todos que estão aqui, e quando eu digo mais velhas, aí para 20 anos mais, né?
Se para nós, a gente já não tem mais paciência de escutar alguém falando 30 minutos numa velocidade e tá ali, se a gente não tem mais paciência de um vídeo de 5 minutos, e nós não vivemos nesse mundo, como que vocês acham que isso é para uma criança? Como que vocês acham que isso é para uma criança que, quando ela é pequena, ela é extremamente estimulada, que a gente não deixa ela ter tédio, que a gente não deixa ela chorar, que a gente não deixa acontecer nada, e depois vem para esse mundo digital onde é ainda mais rápido, tá? E aí, como é para uma criança onde pai e mãe não tem tempo para brincar, e quando não tem esse tempo, joga ela para o digital, deixa ela na frente de alguma coisa, e depois, quando tem tempo, chega lá e diz, vem brincar comigo. A criança não desenvolveu o prazer de brincar com o pai e a mãe, né? Então, tem muita coisa que está envolvida nesse processo aí que a gente precisa entender. Então, a questão de limite, ela é importante e ele vai... Eu digo assim, ó, tu vai diminuindo a tua preocupação se tu tiver mais limites enquanto for menor, tá? Esse mocinho que vocês viram ali é meu filho, né? Para quem não sabia ainda, todo mundo já sabe aqui dos presentes, né? E os que estão vindo online também. E assim, nem sempre foi tão tranquilo, né? A gente teve muitas encrencas quando ele era mais pequeno, ele tinha os limites dele. Para ele ir para um jogo na internet, ele tinha que usar sites educativos, né? Tinha que utilizar a Khan Academy, tinha tempo para isso, tinha objetivos, tinha regras. Então, tudo vai se construindo quando eles são mais pequenos. Mas, como eu disse, a gente nunca foi de colocar uma limitação, no sentido assim, você não pode, de jeito nenhum, estar com o digital, ou nós vamos fiscalizar. Agora, até uma idade, ele não tinha computador no quarto, né? Ele estava sempre junto conosco. Outra coisa, gente, não deem celular para crianças de forma nenhuma, nem tablet, tá? Por quê? Quando eu dou um celular para uma criança muito pequena, de 2, 3 anos de idade, eu estou pegando esse celular e estou dando para ela como um brinquedo. Se eu estou dando esse celular como um brinquedo para uma criança, esse brinquedo é dela. Você se impõe quando uma criança vai no quarto e pega uma boneca, um carrinho, tu vai dizer agora não é hora de brincar? Não, né? Se ele está brincando, a vida da criança é o quê? Brincar. Se você deu um celular ou um tablet, essa criança vai considerar que isso é um brinquedo. E nesse brinquedo, gente, o que vai acontecer? Ela vai se achar dona disso. E eu não consigo mais ter aquela autonomia para tirar. Porque eu tô começando a criar um conflito com ela, entendem? Então, não é não acessar. Eu sou totalmente radical no sentido de ser radical. Ou seja, não proíbam crianças de usar. Mas é você chegar e dizer assim, olha, tá aqui, agora tu vai usar o tablet ou o telefone do pai. Agora eu vou deixar você usar. Porque daí é teu. Quando você vai recolher, tu vai dizer, agora eu preciso para trabalhar, agora eu preciso para as minhas coisas. Mesmo que você tenha condições de ter um dispositivo só para a criança e tá guardado, mas você não vai dar para ela, tá? Então, o mundo educacional, ele tem muita possibilidade da gente usar a tecnologia da forma adequada, mas a gente precisa saber como fazer isso. E diante de tudo que a gente viu aqui, acho que fica mais claro o porquê, certo? Carlos, foi possível abrir o e-book? Só queria mostrar aqui para a gente... E aí eu vou passar rapidamente. Eu vou pedir, Jader, agora tu me controla no tempo e me diz que horas são, por favor, ao vivo e a cores aqui. Tá, então eu vou... Quando tiver passado 10 minutos do meu tempo, agora vocês me avisam, tá? Para a gente poder... Só espero eu falar do e-book, que esse não está contando. Tá? Gente, então esse aqui é o e-book que a gente não conseguiu abrir antes. Para quem está aqui, está acompanhando online, a gente teve um probleminha com o encurtador. A gente usa o GG porque é gratuito, é mais rápido, mas está dando alguns problemas, então a gente vai deixar os dois encurtadores na apresentação, o bit.ly e o GG, tá? Esse é o e-book que a gente falou, por favor, Carlos, vai adiante aí. Então, aqui já tem toda uma história aqui, que é um pouquinho sobre o que a Ana falou antes do cyberbullying, passa para mim, tá? Vocês vão olhar com calma depois, mais um pouco. Aqui tem todas as ações de como agir diante de uma situação de cyberbullying, inclusive como denunciar. Então, hoje existe um número que é o 100, assim como uma emergência, que eu posso fazer denúncias, tá? Existe o site da SaferNet, passa um pouquinho, Carlos. E aqui estão todos os links, gente, dos sites que a gente pode fazer denúncia quando acontece qualquer tipo de coisa, tá? Nesse universo aí. Então, tá nos links de vocês, tá lá, eu quero que vocês acessem assim que for possível posteriormente. Volta para mim, por gentileza, e entra lá na parte que está com o meu nomezinho lá agora. E aí, gente, nós vamos fazer um fecho aqui rapidamente sobre o que a gente viu e algumas coisas ainda que a gente precisa falar. Uma coisa que é importante nós entendermos, gente, é que nós vivemos num universo onde é diferente a forma como as crianças de hoje aprendem,
e socializam. Nossa infância era no máximo uma forma de comunicação. Hoje eles têm várias, tá? Eles têm várias formas para fazer essa comunicação. O nosso processo de aprendizagem, ele era centralizado. Hoje, esse processo é em rede, lá na ponta, ele acontece com qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de ambiente. Então, uma criança de 15 anos a 20 anos, aprendia com o professor e mais alguém que estava ali. Hoje, ela aprende com o universo de rede que está conectado e vai seguindo esse processo. Por isso que a gente tem que rever, inclusive, as noções que a gente tem de castigo. Porque muitas vezes, quando tu manda uma criança para o teu quarto e ela tem acesso à internet, ao invés de tu restringir ela, tu tá abrindo ela com o contato para o mundo. Olha como isso muda, gente. Porque o universo dele, dentro do quarto dele, se ele tem o contato com a internet, ele abriu para o mundo. A melhor coisa que ele pode ter é alguém deixar de castigo e dizer, tu não vai sair de casa, vai para o quarto e fica fechado lá. Não, é cortar a internet, é diferente, né? O contexto, o cenário disso muda e muda drasticamente. Pode passar, Carlos. E a gente viu, e o Jader falou sobre isso, todo esse universo hoje, ele acontece dentro desse universo de nuvem que vocês aprenderam a usar já, que a gente utiliza, que a gente está trabalhando com ele. Nesse universo da nuvem, as conexões acontecem ali dentro. E por isso também as instituições elas estão se preocupando mais com isso. E hoje a gente tem diferentes iniciativas para falar sobre a segurança. Esse site aqui, que também está linkado dentro da apresentação, tanto para vocês que estão aqui quanto o pessoal que está assistindo, ele fala sobre como nós podemos trabalhar com segurança para cada faixa etária. Porque não é só se preocupar com crianças, tem que se preocupar com a terceira idade, como a gente falou aqui também, com os adultos. Então, aqui tem material para todas as idades, desde para mais de 60, para pais, para adolescentes, para crianças, para técnicos também. E o Jader estava falando sobre isso hoje de tarde, gente. Embora nós tenhamos muitas pessoas de TI, elas às vezes não têm esse olhar da importância de fazer essa orientação para pequenas empresas, para empresários, para famílias, que também é importante abrir o olhar para isso, tá? Passa aí, Carlos, por favor. Não clica, volta no... Ó, ele clicou no link sem querer, né? E foi para cá. E aí, gente, nesse universo das nuvens que a gente vive, é onde a gente vai ter as nossas apresentações também, como a nossa de hoje. Pode passar. E é onde a gente tem que ter esse cuidado com a questão das redes sociais e desse universo que vai estar lá. Porque a partir do momento que eu exponho alguma coisa na nuvem, eu nunca mais tiro essa informação da internet. Tá? Porque alguém pode ter feito uma cópia, isso pode ter ido para um projeto da internet que se chama Internet Archive, é onde se vai, desculpa pelo inglês aí, onde se faz uma cópia de tudo que acontece dentro da internet e fica o que a gente chama de rastro digital. A gente já vai falar sobre ele um pouquinho mais. Então, nesse universo, YouTube, Facebook também estão começando a se preocupar e também estão trabalhando com manuais para ajudar as famílias a ter experiências seguras. O YouTube tinha uma ferramenta que se chamava YouTube Kids, ela continua existindo, mas agora tem uma outra ferramenta, que, na verdade, uma outra forma de configuração, onde você pode personalizar o nível de segurança dos vídeos e ajudar as crianças a navegarem de forma segura no próprio YouTube. Então, a partir desse site, que também está linkado, eu posso fazer essas configurações. Vocês viram quanta coisa tem, né, gente? Então, se a gente for fazer um curso mesmo para trabalhar com tudo isso para os pais, tem bastante informação. Conforme for o interesse de vocês, vocês vão explorando esses recursos, que com certeza vocês vão achar as coisas que vão poder ajudar vocês, tá? E nesse sentido vem o que eu falei antes. Como nós deixamos o nosso rastro digital dentro desse universo da internet? Tudo que a gente faz não se apaga. Então, se eu postar uma foto hoje, uma selfie aqui, talvez tenha gente que não tenha o seu Face atualizado, mas eu vou estar deixando o rastro digital de vocês, tá? Uma coisa importante, quando vocês vão fazer postagem de criança, a partir do momento que ela saiba discernir, vocês têm que pedir autorização para postar a foto delas, sendo vocês pai ou não, tá? 7 anos, 6 anos, a partir do momento que tem, os meus filhos brigavam muito sobre isso comigo e diziam, mãe, tu vai postar? Eu disse, não, essa foto que eu estou tirando eu não vou postar. E quando eu posto, eu pergunto, eu posso postar? Então, é uma coisa que a gente precisa aprender a respeitar, porque o rastro digital é deles, não é nosso, tá? Algumas pessoas fazem um perfil fechado, ok, vai só para famílias, né?
Mas aquele perfil aberto, onde tu passa e expõe a vida do teu filho, da tua filha, gente, isso não é uma questão de ser chato, talvez por isso a questão é uma questão de você olhar para o direito que aquela criança tem de querer criar o próprio rastro digital dela, ok? Isso é importante ser respeitado, beleza? Então, são todos os olhares que a gente vai trazendo aqui. Outra coisa importante, gente, é saber o que tem do filho de vocês no mundo digital. Façam esse exercício, abram um Google e pesquisem sobre o nome dele completo, o nome de vocês completo, e descubram o que já circula lá dentro. Porque às vezes a gente não tem nem ideia e a pessoa já pode ter postagem, já pode ter uma vida digital lá dentro. Então, essa é uma outra dica para vocês poderem seguir com esse acompanhamento que vocês vão fazendo das crianças, tá? Aqui tem um videozinho que o Jader e a Ana já falaram antes. Carlos, eu quero só que dá um plinzinho nele e vai para o final. Nós não vamos... vocês têm curiosidade. Esse vídeo fala sobre a questão... Dá um stop aí. Vou fazer que nem o Jader, acelerar aqui, né? Ele é um vídeo que fala sobre o que está do outro lado da tela. São 2 pedófilos que se passam por 2 jovens, marcam um encontro e, na verdade, um se fez se passar por uma menina e outro por um menino. Só que nenhum dos 2 era jovem, tá? E a moral da história é: tem tanta gente tentando enganar os jovens hoje que eles já estão se esbarrando de tanto crime que eles querem cometer. Então, olhem esse vídeo, principalmente quem tem filhos nessa faixa etária para baixo dos 15 anos de idade. É muito importante a gente entender. Vocês viram o que aconteceu, acho que numa das novelas eles trouxeram essa temática, né? E aquilo é real, gente, é real, acontece. Essa é uma coisa que às vezes a gente conversa com o Gabriel e diz, não é bem assim. Enquanto a gente não está nesse mundo, a gente não tem, às vezes, a ideia de que isso acontece, né? E o que a Ana, eu já vivi, tá? Eu já acompanhei alunos que passaram por isso, eu já acompanhei alunos que passaram por um processo de sexo. Isso é muito dolorido. A família, para quem passa, pode clicar aí, por favor. Tá? Só clica fora, daí ele vai... Isso, tá? Então, é importante a gente entender quem está do outro lado da tela e ajudar as crianças a perceberem isso, né? Graças a Deus, a gente vai ajudando eles vão ficando ligeirinho em detectar isso, desde que se tenha esse cuidado e esse acompanhamento. Nunca deixem uma criança sozinha na internet. A Ana falou sobre dar a chave, eu vou ser mais radical ainda. Vocês deixariam uma criança numa praça que vocês não conhecem, não tem segurança sozinha? Se vocês não deixariam, gente, deixar alguém na internet é pior ainda, porque a internet é a maior praça pública que existe no universo. Então, a gente precisa acompanhar, precisa estar lá. Não tem tempo? Arranja tempo. Quis ter filho? Vai lá e arruma um tempo para ajudar ele no processo do que é digital. Precisa ser muito bem pensado isso. Então, não dá para deixar elas soltas. Vai passando que eu vou só dando um toque aqui. Aquilo que eu falei antes, até os 2 anos, a recomendação é que os bebês não utilizem as telas. De 3 a 5 anos, mentir, é 1 hora, era 2, baixou para 1 hora de exposição às telas. A rede social não é lugar de criança. Às vezes eu já vi pessoas assim, mas meu filho não podia, mas eu fiz a rede social para ele e botei uma idade falsa. Crianças com menos de 13 anos de idade não podem ter redes sociais. Se acontecer qualquer coisa, o pai é culpabilizado. Se uma criança for administradora de um grupo de WhatsApp e acontecer qualquer coisa, pai é responsabilizado civil e criminalmente. Então, essas coisas precisam também estar muito claras, tá? Até que o filho tenha 18 anos, você é o responsável. Reforço o que a Ana disse. Saibam a senha dos filhos de vocês. Acompanhem, saibam o que ele está fazendo. Tem uma forma de ter esse acesso e esse acompanhamento. Lembrem que vocês têm todo esse processo para cuidar das crianças com a imagem que vocês têm delas. Então, evitem as postagens. Conheçam as tecnologias, saibam o que é o Discord, saibam o que é todo esse universo que tem aqui. Tenham a consciência que se for errado no digital, se for errado no mundo aqui, é errado no digital também. Não existe uma diferença disso. Lá as coisas só são potencializadas exponencialmente. Computador de criança não pode estar em área privada até uma certa idade, em ambiente público, gente, tá? Esse é aquele moço lá, quando era pequenininho, num ambiente coletivo, tá? Pode passar, Carlos. Seja exemplo. Eu vou pedir 1 minutinho mais. Seja exemplo, tá? Então, estejam presentes nos momentos presentes.
Gente, aqui, passa, Carlos, para mim. Eu quero trazer algumas imagens rapidinho que está no material lá. Pode passar. Que tem a ver com uma campanha que foi desenvolvida, e eu nem vou falar nada, eu só quero passar as imagens e quero que vocês pensem, vocês falem, leiam elas, passa aí para mim. Só dá o tempo de ler. Você lê e passa, tá? Eu vou deixar agora 1 minuto só para a gente olhar as imagens e analisar elas. Ok? Gente, então assim, nós educamos muito mais pelo exemplo do que por qualquer outra coisa. Então, se a gente fala que os filhos estão viciados, que eles têm uma conduta digital, talvez que não seja o que a gente espera como exemplo deles para o mundo, temos que pensar que exemplo a gente está dando para eles, tá? Porque eles se espelham muito naquilo que a gente faz. Ok? Então, a gente abre aqui para mais 2, 3 perguntas, para a gente não protelar. Vamos lá, ou comentários. Por favor, quem vai perguntar, vem para cá, porque vocês estão ao vivo e a cores, sendo transmitidos aqui para o pessoal que vai assistir com certeza os vídeos mais tarde. Vamos lá, João, contigo. Boa noite, Maide. Boa noite, pessoal. Ô, Maide, tu tem uma recomendação ali, né? Sou pai da Olivia, que vai fazer 5 anos em janeiro, e ela já poderia hoje, então, ter 2 horas de tela, né? Poderia, vamos dizer assim, né? Supervisionado, que é a segurança. Agora eu te faço uma pergunta inversa. Qual é o momento de inserir para não ter o analfabetismo digital? Qual é o momento da senhora? Não, ela precisa agora estar inserida nesse mundo, porque tem os dois lados, né? Tem um lado da segurança e tem um lado que eu não posso privar ela, porque daqui a pouco ela vai ser um analfabeto no futuro. Perfeito. Aí, João, a tua pergunta é fantástica. Pode ficar aqui do meu ladinho, daí tu fica me ajudando a fazer match aqui para a internet. Ó, a tua pergunta é fantástica e, como eu disse, eu sou radical quando as questões radicais. Eu acho que a criança, mesmo antes dos 2 aninhos, ela pode ter algumas interações. A questão é você não utilizar, como aquele moço lá disse, como uma babá, a questão do celular ou do tablet, tá? Porque se a criança vai brincar só de vez em quando é uma coisa. O problema é quando ela começa a se tornar agressiva e você convida para ela para fazer uma coisa que ela ama fazer e ela não vai por causa do digital. Aí é problema. Então, no meu ponto de vista, quando ela tem 3, 4 aninhos, ela já precisa ter a psicomotricidade do dedo, ela já precisa entender o que é, abrir, ter alguns aplicativos. O que não dá é para deixar ela num loop eterno de vídeo no YouTube, vídeo no YouTube, vídeo no YouTube. Então, você, pai, tem que ter tempo para sentar com ela, jogar jogos de raciocínio, jogar jogos e acompanhar o que ela está fazendo e ensinar ela a ter paciência com os jogos. Tá? Esse é o desafio. E a escola, gente, na verdade, assim, ó, quem deveria fazer a inserção digital deles é a escola, da forma certa, mas isso ainda está muito longe de acontecer. Tá? Então, a minha resposta. Também são opiniões de estudos, né? Não sei se vocês concordam. Jéder e Ana, se quiserem, por favor, venham mais perto, pode dar a opinião de vocês também. Mas a gente não pode deixar ele sem. A questão é não deixá-lo sozinho e começar a usar isso de forma adequada. Tá? Te respondi? Tá, mais ou menos. Ana, tu quer complementar alguma coisa? Não? Tá. O Gabriel quer. Uau, vamos ver agora. Esse negócio da autonomia digital é um tópico muito interessante, muito importante. Eu acho que, assim, vendo do meu ponto de vista como filho, acho que encapsular o filho numa bolha e como tu falou, né? Esse mínimo é muito importante. Você não quer que o seu filho não saiba mexer, você não quer que o seu filho perca a autonomia dele ao mexer com essas coisas. Então, tipo assim, hoje em dia tudo tem pela internet. Você pode pesquisar como trocar antigamente era o pai que ensinava como trocar um pneu. Hoje, se você não souber trocar o pneu dos 8 anos, você pesquisa lá, vê um videozinho no YouTube, troca o pneu na hora, né? Então, tipo, eu acho que essa é uma parte muito importante, saber pesquisar, fazer o filho aprender a pesquisar, o filho aprender a mexer em coisas, não precisar estar sempre perguntando para outras pessoas. Isso vem dessa parte de controle
mas não exclusão. Por isso que eu acho que o acompanhamento, exatamente. Por isso que assim, eu compartilho uma visão parecida sobre o controle parental, aplicativos que excluem partes dessa importante jornada do filho para entender o que é errado, entender o que é certo, e formar sua própria opinião sobre as coisas. E pode ser que essa opinião seja errada, para isso que os pais estão lá para acompanhar, mas, ao mesmo tempo, se ele nunca tiver uma opinião sobre isso, na hora que ele tiver com 15 anos, o pai vai pensar, beleza, eu deixei ele com esse controle parental até agora. Aí eu penso que hoje ele está com 15 anos sem autonomia. Ele nunca mexeu no Instagram, nunca mexeu numa rede social, nunca viu nada. Ele vai ser que nem tipo, a avó de alguém, que tipo, a avó de alguém mexendo na rede social, né? A avó que tá ali mexendo, não sabe o que tá fazendo, vai clicar no link errado, etc. Beleza, obrigada. Ana e Jadre, vou chamando vocês para cá, que depois das últimas considerações a gente fecha para não atrasar aqui. Eu queria parabenizar o Gabriel, porque a melhor coisa que tu faz com o adolescente é perguntar as coisas que tu não sabe da internet para ele. Aí tu entra no mundo dele. Como eu ia buscar meu filho nas baladas, não deixava ele vir, nem Uber tinha, eu faço esse ato agora. Perfeito, isso aí. Ana, Jader, Gabi, venham para cá, então. Gente, se tiver mais alguma pergunta, a gente vai estar à disposição. Como a gente falou, a ideia é que aquele e-book que a gente mostrou para vocês ali, que tem uma temática, ele ganhe vida. Então, vocês que estão presencialmente, olhem o material, façam as perguntas de vocês depois. Das perguntas que vocês já trouxeram, a gente vai transformar elas e colocar lá. E o pessoal que está assistindo agora ou em outros momentos também, utilizem os links, deixem as perguntas que a gente vai responder. Então, eu vou pedir aqui que façam as considerações finais rapidinho para a gente encerrar. Gabi, no máximo, 1 minuto e meio. Tá. Eu queria tirar um pouco desse lado pessimista, falar que tipo, a internet não é tão ruim, tem pessoas ruins, mas tem pessoas boas, tem muitos locais que podem compartilhar com outras pessoas, você pode conversar com pessoas de, como eu disse, qualquer lugar do mundo, por causa desse negócio de globalização, aprender muitas coisas e mostrar que, assim, você hoje em dia vai todo mundo dizer, não, esse negócio tá pegando tua informação, né? Vai pegar teu e-mail, vai pegar tua senha, vai pegar teu negócio. Realmente tem, mas você tem que pensar que, tipo, tem muitos aplicativos que são outras pessoas do outro lado da telinha que fizeram um site que nem querem roubar a informação, só estão ali porque precisa, sei lá, porque no aplicativo delas precisa dessa informação para descobrir o que tu quer comprar. Aí tu quer comprar aquilo. Como é que eles vão saber? Então, muitas das informações que são pegadas, muitas não, né? Mas várias partes da informação que são pegadas hoje não necessariamente são para o teu mal e não necessariamente são, né, expostas para fazer algum tipo de vírus, de malware, essas coisas. Tem, mas não é toda vez. Só isso que eu queria deixar. Esse lado mais positivo, exatamente. Só cuidado ali. Só cuida o fiozinho que passa por cima. Tá, duas coisas. Com relação à senha, proteção, agora você já tem umas dicas aí, quem sabe vocês melhorem as senhas, né? Eu fiquei... Quando o Google me disse que a minha senha tinha vazado não sei em quantos sites, eu não me apavorei, porque eu pensei, deixa que invadam tudo. Enquanto isso, cada vez que eu tiver que trocar a senha, eu fui trocando. Então eu fui trocando aos poucos, hoje elas estão todas trocadas, estão todas atualizadas, mas eu tinha a mesma senha para mais de 100 sites, porque era muito fácil lembrar daquela senha, então eu usava a senha para tudo. A parte de softwares e máquinas e hardware sempre mantém atualizado, que hoje a tecnologia está muito avançada, então os sistemas operacionais, os antivírus, eles realmente funcionam. Se você manter atualizado, tá tudo ok. Quando surgir um vírus e você, porventura, foi infectado, você nem sabe, vai vir uma atualização, uma vacina, ele vai lá e vai matar aquele vírus lá, você nem vai saber. Se você fosse olhar teu histórico do antivírus lá, você vai ver que tem um monte de coisa que ele já tirou e você nem sabe que estava lá. Então, é isso. Bom, queria finalizar, né, agradecendo também o convite, aproveitar esse momento, agradecendo o convite, e principalmente que vocês conversem com seus filhos, né, sejam supervisores dos seus filhos, isso é muito importante, e também aproveitar que vocês, como pais e responsáveis, falem com as instituições educacionais sobre a questão da educação digital. Né, essa implementação, como ela vai funcionar, se já existem estudos sobre o tema, né, que isso é muito importante, que se nós formos pensar, muitas vezes os nossos filhos estão mais tempo na escola do que em casa. Então, é importantíssimo que as instituições deem essa base, esse apoio para esse movimento. E eu até queria aproveitar uma fala que foi mencionada anteriormente. Eu estava uma vez aqui na Pedra Branca almoçando, prestando atenção numa outra mesa, tinha um pai, uma mãe e uma criança.
os pais mexendo no celular e a criança almoçando. Até o momento que ela pergunta, vocês não vão conversar comigo? Quase que eu me levanto e vou lá conversar com a criança. Né? Então, isso para mim foi bem impactante, porque muitas vezes é o retrato. Né? Como foi já mencionado aqui anteriormente, nós falamos dos nossos filhos, da questão do uso de tela, mas quando a gente chega em casa, nós estamos continuando trabalhando, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, e é aquele momento que a gente poderia estar com os nossos filhos, né? Com os nossos jovens. Então, essa é a minha fala final. Pessoal, então, dentro dessa linha, assim, eu acho que a gente não precisa se culpar por tudo que a gente faz, mas a gente tem que ter a consciência de ter horários combinados com a família. Então, tem horários que vão ser para a gente desligar o digital, e vai ser com todo mundo. E esse horário, você realmente vai lá e faz uma entrega tua. E se as crianças estão no digital, acompanhem, tá? Porque eu acho que o maior patrimônio que a gente pode deixar para eles, no meu ponto de vista, gente, é a sede pela aprendizagem. E essa sede de aprendizagem é a gente mostrar que esse mundo, eles podem aprender e se virar sozinho. E o mundo digital hoje é a melhor ferramenta que a gente tem na mão para isso. Então, não tenham essa preguiça de ajudar os filhos de vocês nessa caminhada. E utilizem os tempos que vocês estão juntos e vocês estão cansados e querem usar o digital para aprender. Vocês todos que estão nos assistindo aqui têm nas mãos uma baita oportunidade, a inteligência artificial. Quem aprender a usar a inteligência artificial, gente, vai sair na frente. Por que não trabalhar isso junto com os nossos filhos, aprender um novo universo, usar a tecnologia de forma positiva e fazer com que eles também tenham uma participação e se sintam mais envolvidos, tá? Espero que tenha valido a noite. Muito obrigado a todos aqui, obrigado ao pessoal que está nos ajudando, tá? E até o nosso próximo. Mara, então vai lá. Vou passar aqui para ti, sim. Eu sempre esqueço, né? A moça no protocolo. Vou passar aqui para ti. Muito obrigada pela presença de todos, presencialmente, virtualmente. Obrigada. A gente não podia deixar de agradecer, dizendo muito obrigada, mas também em forma de flor para as meninas, tá? E uma outra surpresinha aqui para os meninos, né, Ana? A gente vai deixar o nosso muito obrigado para os painelistas dessa noite. Muito obrigada. A Nana vai entregar para a Maide, eu entrego para Ana Paula. Muito obrigada, Ana. Obrigada. A Ana me ajuda agora também, Ana Lúcia, para os meninos. Entrega para os meninos. Mas aqui, alguém. Já, né? Muito obrigada. Galera do YouTube, encerramos aqui com o vermelhinho do YouTube. Obrigada pela participação de vocês. Um beijo para todo mundo. E agora ficamos por aqui. Tá?